Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje comigo aqui eu tenho a Maria Luara Malu Pires. Seja bem-vinda aqui ao podcast Felipe, My Business. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigada, é um prazer sempre contar minha história, eu adoro. Eu falei, eu converso pouco, né? Então a gente vai ter muito papo aí pela frente. Você sabe que eu tenho um grande prazer de entrevistar gente jovem. Obrigada pelo jovem, a gente tem a mesma idade. Não. Eu me vejo como jovem e você é uma jovem mulher, mas que de fato tem crescido de maneira exponencial, né? Ainda que, logicamente, não tenha chegado onde quer chegar, porque acho que imagino que nem sabe onde quer chegar no final de todas as coisas, né? Não, eu sei. Você sabe exatamente? Vamos falar sobre isso hoje. Mas eu acho que é o ser humano, né? A gente nunca tá satisfeito, sempre quer mais. Então, por isso que a gente nunca sabe, ou nunca chegou onde a gente quer chegar, sabe? A gente sempre quer mais. Acho que isso é o mal do ser humano já. Hoje você trabalha e desenvolveu um negócio que é algo, eu posso dizer de maneira muito tranquila, ousado. Eu usaria essa expressão, tá? Ao falarmos, por exemplo, sobre chapéus, é algo ousado, principalmente porque não é multiproduto. Não é uma loja de vários produtos, entre eles eu tenho um chapéu. Eu entre comecei com chapéu, né? Você começou, hoje você tem algumas outras coisas, mas são o acessórios. principal são todos acessórios. Mas são só acessórios. Me conta um pouquinho, eu queria muito começar um pouquinho da sua trajetória, haja vista que quando eu comecei a acompanhar você, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um post falando que no começo, principalmente lá no começo do e-commerce, você catava caixa de papelão, caixa para conseguir fazer as caixas do e-commerce. Me conta um pouquinho dessa história, porque quanto tempo existe já a Malu Pires? Então, Felipe, já são 10 anos já de história, né? As pessoas têm essa impressão, começou ontem, fez sucesso, 2, 3 anos. Já são 10 anos. E isso, inclusive, essa parte da história, eu sempre omitia, sabe? Eu falava, não vou contar, muito clichêzão, as pessoas não querem saber, é muito exagerado. Mas depois eu vi que não, que é importante sim a gente contar isso, porque as pessoas se identificam, né? Não, cara, que legal, Malu, você também passou por isso? Eu falo, gente, sim, por isso e por coisas muito piores. Bom, eu tenho 32, vou fazer 33. Eu comecei a marca com 22, mais ou menos. Eu tava no último ano de faculdade. De direito, fiz direito. Tinha tirado meu OAB ali. Eu tava no último ano de faculdade, começando o ano de trabalho com a OAB. Foi mais ou menos nessa transição ali. E aí, quando eu geralmente vou contar minha história e tal, eu falo, gente, não dá pra começar a contar dali, do dia que eu abri a minha marca, porque é uma coisa porque mais existe pra trás, um background. sabe? Exato. Eu sempre fui uma criança, assim, muito diferente. E eu não conseguia me identificar com as outras crianças, sabe? Você tem irmãos? Tenho uma irmã, mas ela é bem mais velha. Ela tem 40, né? Então, assim, 8 anos de diferença... Não é uma convivência não é, exato. E ela sempre morou fora, foi estudar fora. Eu sempre fui uma criança muito diferente, assim. Eu não quero fazer assim, eu quero fazer diferente. Eu sempre quis fazer... Eu sempre fui criativa, sempre fui muito criativa. E sempre pensava, não, mas isso aqui não tá certo. Vou fazer diferente, sabe? Qualquer coisa, uma apresentação de escola... Eu acho também que eu sempre comento também do papel da minha escola, né? Da família é muito importante também. Sou de uma família grande, de estar todo mundo reunido, todo mundo é muito expressivo. Eu falo, se vocês me acham expressiva, eu sou a menos expressiva da família. Mas eu acho que a família tem um papel importante, mas a minha escola também teve um papel muito importante. Eu sou de Rio Verde, eu não sou de Campo Grande, interior. Nasci em Rio Verde. E eu estudo nessa escola, é uma escola particular da cidade, e ela existe há muitos, né? Mais de 50 anos, se eu não me engano. E assim, minhas tias estudaram nessa escola. É uma escola bem... Gerações. Exato, é uma escola tradicional, ao mesmo tempo inovadora. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro da primeira matéria que eu tive, e eu tinha a matéria empreendedorismo. Então, você imagina, uma escola implantar Isso é atípico, ainda uma hoje. matéria de empreendedorismo há 20 e tantos anos atrás. Você lembra Então, o nome da escola? Qual era? Claro, é Reino do Saber. E aí Em até Rio Verde? encontrei... em Rio Verde, ainda encontrei ontem Antes de ontem a gente estava gravando pro programa do SBT local aqui, encontrei a Nora lá, Malu, a minha sogra, que é a diretora da escola. Ela te adora. Eu falo, gente, ela teve um papel muito importante na escola. Porque, assim, era uma escola inovadora, inclusive eles ganharam um prêmio 3, 4 anos atrás de escola empreendedora do Sebrae, nacional. Então, assim, a gente aula de educação ambiental, então acho que isso... Eu tinha feira de empreendedorismo. Essa idade que você começa a ter um contato com o empreendedorismo, e você fala que foi na escola, 8 anos. É algo realmente muito recente. A gente tinha feira de empreendedorismo, então assim... Mas qual que era o viés ali? Era assim, sejam empresários, alunos, seja olha como sejam diferentes. Pense diferente, cria um negócio, a gente tinha feira, então a gente tinha que criar um negócio do zero. E você lembra algo que você criou lá? Lembro, uma sorveteria chamada Gelaguela.
eu lembro. E aí a gente tinha que criar, a gente tinha que comprar as coisas, calcular, tinha um plano de negócio, e aí você tinha que ver quanto que ia custar, quanto você ia gastar com a produção daquilo ali. Era uma mini empresa que você estava criando sua ali, quanto você ia lucrar, quem que eram os seus colegas que iam participar. E isso era sempre, tinha sempre, já era costume de todos os alunos. Essa feira, acho que era de 6 em 6 meses, a gente tinha uma aula dessa matéria, então a gente ficava, durante as aulas, preparando essa feira, preparando essa empresa, para no dia da feira do empreendedor a gente colocar para. E dentro de casa, seus pais faziam o quê? Meu pai é Qual- advogado e minha mãe é funcionária pública. Ou seja, nada de empreendedorismo dentro de Zero, assim. casa para você Mas, tomar como uma inspiração. não, mas Quer dizer, assim. não que o advogado não seja talvez um pouco de empreendedor, Não, lógico. mas meu pai, assim, meu pai tem uma história de superação, assim, muito grande. Eu conto isso também. No começo ele ficava, ai, você não vai falar. Mas faz parte da história, a gente precisa. Não, você não vai falar isso. Fica chateado, ele, não, Luara. Ele me chama de Luara até, porque é Maria Luara. Aí quem me conhece antes da marca só me chama de Luara, e depois da marca é só Malu. Meu pai, ele perdeu o pai muito jovem, ele tinha 15 anos, são todas irmãs e a mãe. Então ele meio que segurou a família toda, né? Então ele fez de tudo. Meu avô deixou um negócio, trabalhava com joia, meu pai cuidou, então meu pai já teve milhões de negócios. Então eu sempre ficava vendo ele trabalhar ali, só que sempre com muita uma época com muita grana e uma época não tem grana, quebra, volta, e eu acompanhando tudo ali. Eu sempre fui muito sensível, assim, sensitiva de De, espaço, de sabe? perceber o que tá acontecendo. De noção de onde eu sou, de onde eu nasci. Então, acho que isso molda muito a pessoa que eu sou hoje, sabe? Apesar de transitar em um ambiente, né, totalmente fora do meu padrão, eu tento levar a minha essência. Então, quando eu falo de essência, é mais ou menos isso. Porque eu sei de onde eu vim, apesar de estar numa semana de moda em Paris, com uma celebridade, Então, opa, peraí, mas não foi sempre assim. Você tá com um look de não sei quantos mil. Mas Mas ele você não faz veio daqui. parte, Aham. exato, faz parte do teu trabalho e tentar Começou lá em Rio ressignificar Verde. isso. É. E eu falava, não, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer diferente, eu não quero passar isso, né? Eu não quero passar as dificuldades que meu pai passou, mas ele era uma pessoa criativa, meu pai desenha. Meu pai desenha, assim, ó, bizarro. Ele tem uma letra, ele escrevia em troféu, em aliança. Ele joga, ele tem facilidade com jogos, com arte, com número. Então, assim, eu Ele acho foi uma que... inspiração pra você. Indiretamente, sim, Aham. sabe? Só que sempre com muito... sempre sofrendo muito, sabe? Durante a vida. Eu falo, o filho vem pra fazer diferente, né? O filho vem pra aperfeiçoar o que os pais não conseguiram. Acho que é isso. E você fala que com 8 anos você começou a ter esse primeiro contato com o empreendedorismo em Rio Verde por conta dessas Isso. aulas. E como é que foi daí pra frente? Vocês ficaram em Rio Verde, Sempre morei em Rio Verde. sempre morou em Rio Sempre. Verde. Olha que legal. Ah, Malu, não imaginava que você era de uma cidade pequena, do Mato Grosso do Sul, achava que você era de São Paulo. Então, tem esse viés também, né? Não, por que não? Grandes talentos, A primeira pessoas de vez que você sucesso sai de lá saíram. é pra fazer faculdade? Quando você sai de Rio Não, Verde eu ou fiz sai? faculdade lá. Ah, em Rio Verde? Lá a gente tinha a Uniderp, que eram os mesmos Eu não professores da sabia. Uniderp aqui, Eu não iam sabia pra que lá. tinha, eu não sabia que tinha faculdade de direito. Até Tinha. a faculdade você fez Até a lá? faculdade eu fiz lá. Muito atípico isso. Exato. Então, assim, sempre trabalhei, né? Já comecei, fazia estágio no escritório do meu pai é advogado, então... Mas a perspectiva, portanto, era no final ser Então, advogado na em Rio verdade, Verde. não. Eu Não. sempre, desde nova, eu sempre tive esse lado pras artes, assim. Eu fiz teatro, e aí eu fiz alguns testes, fui pro Rio de Janeiro, então tinha aquele sonho, eu canto, e aí eu queria cantar, eu queria fazer teatro, eu queria trabalhar com televisão. E aí, muito nova, 13 anos, 14, aí meu pai brecou. Ele fica bravo, para de falar. Mas eu entendo também, né? Se fosse meu filho, poxa, uma menina de 13 anos, vou deixar morar no Rio de Janeiro? Uhum. E fora também as condições. Ele sabe que ele, né, ele não teria condições de me bancar com o padrão que eu queria, então eu ia passar uma dificuldadezinha lá. E muito nova, então... E acaba que a gente vai aceitando a realidade e seguindo os passos e fazendo seguindo uma profissão tradicional. Você tinha, então, uma inclinação, posso usar essa Sempre. expressão, uma inclinação para o mundo da arte, o mundo da Sempre. música, o mundo, esse Sempre. cenário, mas como as circunstâncias na sua família não permitiam isso, você Eu aparentemente tentei ali, né? você Você vê, eu falou, tentei. vamos lá, vou ir. E sua mãe Puxou. nisso, ela A estimulava? minha mãe. Ou ela falava, Não. seu pai tá junto, eu Não, tô não, junto com ele, exato. vambora. Minha mãe, ela não. Ela fala: você não nasceu de mim, você é muito diferente de mim. E aí eu fui tentar fazer teatro, e aí eu lembro que eu sempre gostei de moda, né? E aí era muito natural. Aí Mas com a isso por internet. uma origem de internet, uma Isso, influência de televisão, essas exato. coisas.
E aí eu lembro, eu sempre gostei dos blogs de moda, porque antes de existir Instagram, Facebook, tinha uns blogs de moda, em que as blogueiras que falam hoje, elas vieram dos blogs de moda, né? Então elas falavam sobre moda, elas viajavam, elas postavam as tendências, o que estava usando, o que não estava. Então eu sempre li blog de moda. E também tinha essa visão, as pessoas, né, da família, tinham essa visão de futilidade. Então, ele é um hobby, né? E eu gostava e aquilo era muito natural pra mim. E você já se via, naquele momento, como alguém... Eu vou usar até a expressão por conta da influência do blog de moda, como alguém, entre os outros, mais Sim, estilosa, alguém sim, que gostava já de usar alguma coisa diferente, alguém que sim, gostava de todo usar em algum mundo. aspecto? Todo mundo falava, ai, Malu, cara, onde você... Malu não, falavam Luara. Onde você comprou? Ai, que legal. O que eu comprava, as pessoas queriam, né, na própria cidade. Então, assim, a influência, mesmo que ele é ao redor, né, antes de existir essa coisa toda de internet, eu sempre tive uma influência muito grande. Até minhas amigas falam, eu sempre vi Que você tinha que esse você tinha. tino, Me aham. falavam também. Quando eu fui fazer faculdade de Direito, todo mundo, não, você tá na faculdade errada, você tá no curso errado. Mas a gente Mas em algum segue. momento você pensou em fazer alguma outra faculdade que não fosse direito? Não, Não, né? não por medo também, né? A gente, vamos fazer uma coisa segura. Até porque eu acho que em Rio Verde não tinha faculdade, por mais que tivesse lá Não, de não. moda Não, não esse cenário. tinha. Não tinha. E assim, querendo ou não, a Vai gente pra uma acaba. estabilidade, algo Exato, mais... olha aí. Né? Às vezes a gente vão ter jovens ouvindo podcast também. Eu converso muito com jovens também, falo para jovens, pessoas que estão começando ali, estão na faculdade, querem ter um negócio. Elas têm essa visão de, foi lindo, teve apoio. Gente, não é bem assim, peraí, né? Eu fui para um rumo e acabei depois conseguindo, né? Ir realmente pro que eu queria. Mas foi muito natural o que aconteceu. Às vezes tem pessoas que não conseguem, né? Vamos caminhar exatamente nisso. Você faz os 5 anos de faculdade, você até me comentou que passa na OAB até antes de se formar, Isso. né? Se formar no último Eu ano, acho que fiz foi isso. faculdade, fiz estágio no MP, Defensoria Pública, Você estava seguindo um escritório. caminho tradicional, o caminho que em tese Exato. E deveria eu ser ia, ali. Eu vou eu ia para fazer. Defensoria é- Pública. Eu ia prestar concurso para Defensoria Pública. essa era a meta, Pra né? você ver, eu Tava ali, gostava daquele contato com o daquele público, contato e sabe? De tal. estar ali, de atender. Eu gosto de direito de família, de estar ali, divórcio, Você alimentos. já fez Então, júri? já fiz júri. Júri, imagina, tá lá. Pra você ver, tem um lado Tem um lado artístico artístico, de. é porque o júri é o ator, é o advogado do Exato, júri. Ele tem exato. aquela expressão, aquilo que ele vai acabar se manifestando diante do público, E eu e gostava, tinha esse gostava de estar em viés. audiência aqui, que as audiências eram todas presenciais na época, né? E eu Uhum. adorava, tá? Eu não gosto dessa coisa. Apesar de trabalhar com digital, eu não gosto dessa coisa de audiência online, não. Não tem aquela energia, Eu acho que é totalmente diferente. O réu né? tá ali De olhar na aqui, frente do juiz, o promotor aqui. Eu acho que faz. protesto, Eu acho que não tem. Eu acho que encosta. faz diferença, Uhum. sim. Eu acho que Eu é muito também acho, eu diferente. também acho, eu também acho. Agora, você então termina, mas você me comenta que me parece que você não entra muito profundo na advocacia depois, porque se você Não. acabou de falar que você tem 10 anos, você tem 32, 10 anos, 22. Você se forma 21 mais ou menos ali nessa idade. Então, Isso. aparentemente, logo depois que você se forma, você não vai pro ramo da advocacia. Isso. A gente sabe que é muito. Eu via nos blogs de moda, a gente sabe que é comum, né, no nosso estado, chapéu de campo, de roça, né? Pantanal. A galera usar chapéu. Pra nós, pra gente é comum isso. Uhum. Para as pessoas de fora, talvez não. Então, por isso que eu sempre falo isso, que pra gente aqui é muito comum. Aqueles chapéus de palha bem rústico. E eu via nos Mas há 10 anos blogs. atrás tinha muito isso, de chapéu? Sim, eu falava, Felipe, onde você mora? Que eu sou do Não, interior. não, no interior tem. Tem muito pantaneiro. Na minha Eu cidade, pelo menos em eu não Verde. via muito na capital, em Campo Grande, há 10 Cara, anos atrás, um monte de gente usando chapéu, é que eu não. sou do interior. Eu acho Pode a ser que no galera interior lá lá. tinha bastante, mas Você vai no aqui. mercado na esquina, os senhorzinhos estão todos de chapéu. A galera tudo de chapéu de palha, Não, aqueles pessoal bem. de Campo Grande, 10 anos, 15 anos atrás aqui em Campo Grande, vai falar que você inovou Olha, aqui, porque não tinha chapéu aqui, não, hein? mas não é chapéu, Não, né? Aquele ok. mais. Não, eu tô falando até o bruto. Pode ser, né? Que Campo Grande não, mas O interior interiorzão aí é tinha. muito comum. Ah, mas era mais homem. Mais Também homem. não era uma questão Isso. Não, feminina, não não, se tinha não. essa questão feminina de chapéu. E aí eu via, já nos blogs de moda, eu via as blogueiras, elas, uma influência muito grande que elas traziam do chapéu Panamá colorido, elas traziam das viagens fora do Brasil. Uhum. Falava, cara, não tem aqui, não tem aqui. Não tem aqui. E eu queria até pra usar. Então, assim, o meu negócio, a Malu, não surgiu de uma forma pensada, estratégica. Aí tá.
Meu marido, eu tô com ele desde que eu tenho 15 anos. Então, ele era meu namorado na época e a família dele tinha uma pequena fábrica de produzir chapéus desse estilo, né? De Ah, é? roça, isso. Então, eu sempre tive esse contato. Então, seu E marido é de Rio Verde. aí Todo... eu falei assim, gente, por que não eu fazer esse chapéu pra influenciadoras com esse lado mais fashionista, sabe? Tá, Porque não tinha. deixa eu só entender também, porque isso é válido. Porque, de fato, às vezes pode ter um sonho dizendo assim, eu vi num blog, eu quero fazer um chapéu, que Não, bacana, que não. legal. Mas, às vezes, existe um segundo problema que é, onde eu produzo? Como é que eu faço? Da onde eu desenvolvo? É, Você na verdade, já uniu dois tinha, cenários. Porque exatamente. existia uma fábrica, me corrija se eu Exato. estiver equivocado, de chapéu, Antes mas da para minha. outro tipo de Isso, chapéu, outro tipo de que era da público. família do seu marido, Isso, que era namorado na época, né? namorado na época. E aí, só que era chapéu bem. De roça, E era uma né? fábrica assim, fundo de casa. Isso. Ou era uma coisa Não, profissional? já tinha. Não, era uma coisa profissional, mas assim, não era de internet, não era uma coisa bem Era pro local, pessoal. regional, Uhum, da tradicional. cidade e das regiões ao redor. Das regiões. Então, assim, eu vim com essa ideia, na verdade, no começo, assim, poxa, vou fazer um pra usar. Eu já tava no Instagram, eu já tinha o meu Instagram. E aí eu já tinha essa coisa também de, por exemplo, eu usava alguma coisa e aí todo mundo, ai, onde você comprou? Aí eu falava, peraí, comprava 10 e falava, quem quer? Toma, vendia pras amigas. Então eu já tinha essa. Esse E não viés. sobrava, sabe? Aham. E assim, como eu falei, eu não vim de uma família rica, né? Não venho de uma família com. Venho de uma família classe média, talvez? Classe Uhum, média uhum. baixa? Vivia Não sei. bem pra cidade, mas não era rico. Exato, Entendi. assim, nunca passei Sim, sim, necessidade, sim. Você mas estava numa escola particular, mas não era uma escola família particular, mas rica. sempre com dificuldade, sempre via meu pai com dificuldade pra pagar minha faculdade, muita dificuldade. E assim, nunca foi problema pra mim, que eu me virava, não sabe, nunca tive vergonha de, não, bora com o que tem. E aí na hora de fazer prova, quem não tá com a faculdade atrasada, opa, e eu, sabe? Então eu nunca tive vergonha, sabe, disso, eu dava a cara a tapa mesmo. E sempre com essa dificuldade, eu falava, cara, eu preciso fazer diferente. Não julgando meu pai. Pelo contrário, eu falava, Claro. cara, eu vou dar pro meu pai o que ele não conseguiu, às vezes, me oferecer, né? Eu vou oferecer pra ele. E ele me ofereceu, pra mim, o importante, né? Meus pais, que é educação, amor e o meu estudo, Uhum, né? Que eu uhum. sempre estudei nas Claro. melhores escolas. E aí, E aí eu via isso dessas influenciadoras, dessas blogueiras, e eu falava, gente, olha essa blogueira. E ninguém sabia que era blogueira. Todo mundo, essa menina é louca. Você falava, blogueira? E aí eu era muito taxada, assim, de futilidade mesmo, sabe? Porque ainda hoje, muito menos, mas ainda hoje existe uma galera que, se você trabalha com moda, tem essa coisa, de futilidade. Mas, gente, trabalhar com moda, esse universo ainda mais feminino, as pessoas não têm noção do quanto isso impacta na vida de uma mulher, né? Na autoestima, no dia a dia, na saúde, na estética. Gente, é muito importante. O quanto movimenta, o quanto a moda movimenta, mas aí tem que ser a moda com propósito também, né? Marcas que têm um propósito por trás, que têm uma história, que não vendem só qualquer outro produto. E aí isso linka também muito com o começo de como eu criei a Malu. Que você disse que você basicamente começou criando porque você queria um produto pra você. Na Exato. verdade, inicialmente não era um produto pra outras pessoas, mas era, puxa, eu Isso. vi isso e Eu pode quero parecer algo usar, eu muito quero atípico, ter. mas 10 anos mudou muita coisa. De hoje pra Muito. 10 anos atrás. Há 10 anos Bizarramente. atrás, a gente câmeras eram, a qualidade era ridícula e Não, dos que era tinham, celularzinho a gente usava o pequenininho. joguinho da minhoquinha. Exato. Da Isso é tela pouco azul. tempo, né? É um pouco Então, em 10, assustador de 15 anos é um pensar. negócio muito surreal. Tudo isso que a gente tá falando de videoconferência, de tudo, não tinha há 10 anos. Não, e outra, mudou muito também até Se, de se, 2 anos se você pra parar cá, pra 1 ano. pensar que há 10, 12 anos, essa idade, não existia Instagram, não existia. A gente tava na época Orkut, um Eu pouco acho que antes era aí, talvez, Orkut. né? Mas Aí tinha, veio o tava começando o Facebook primeiro. Facebook, Facebook YouTube tava. era algo embrionário, e nós estamos falando apenas de um período de 10 anos. Então, para as pessoas terem uma percepção de que esse mundo do e-commerce ainda não estava tão maduro como é Não, hoje, nem próximo, há 10 anos atrás. não. É até interessante falar isso, né? Porque eu vivenciei e aí a gente esquece, né? Por exemplo, Instagram. Meu pai hoje é viciado no Instagram, mais do que eu até, se duvidar, TikTok, ele tem tudo. 10 anos Não atrás, existia. se eu falasse, minha avó tem Instagram. Se eu falasse Instagram, eu ia falar, que é isso? Uhum. Que louco, que, né? Como assim? Então, eu tava ali, eu E tava você fez naquela para você. fase, eu tava, tava finalizando a minha faculdade, advogando, tirei meu OB, aquela coisa.
E aí, meu pai, não, porque você tem que tirar o B, tal. Meu pai era muito assim, sempre foi muito tradicional. Hoje ele fui quebrando aos poucos, sabe? Os dois, meus pais. Eu fui quebrando isso, todo dia eu tô quebrando, mudando a cabeça deles. E aí eu tirei minha B, e aí eu fiz, né? E comecei a usar, a postar. Eu falei, cara, que legal. Aí o André, né, meu marido, ele chegou um dia, eu tava trabalhando no escritório do meu pai, ele falou assim: eu sempre comentei que eu queria abrir um Instagram, vender alguma coisa, porque eu já via, mas sempre como um Como plus. um extra. Aham. É. E aí, quebradeira, recém-formada, faculdade. Eu até te contei, a gente não tinha defensor na cidade, então eu fiz algumas audiências de dativo. E foi a graninha que na época eu fiz, não sei, 10, 15 mil reais. Uhum. Alguma coisa assim, 20 mil no máximo, Uhum. que era o que eu tinha. E aí, Não era o que você ganhava mensal. não, Era o não, que era o que você eu tinha guardou. guardado ali, que eu Entendi. tinha feito essas Você ganhava quanto audiências. por mês, assim, nessa época aí? Ah, Você lembra? não, Uns mil e pouco, 1.000 e pouco. talvez. Era É, pra isso. época, Uhum. era isso. Tava começando. Aí o André chega pra você. E aí ele chegou um dia e falou: sabe aquele sapato que você queria? Eu falo: ó, a Malu nasceu por causa de um sapato. Acho que custava 300 reais na época, hoje 300. Um sapato de 1.000. Ok. Eu te dou aquele sapato, abre lá o Instagram. Ele falou pra mim: vamos vender o chapéu. Então ele deu um empurrão, sabe? Que às vezes pode ser que eu teria demorado, não teria. Eu Desculpa, não comentava. entendi. Ele falou, vou te dar um sapato, você abriu o Sabe Instagram. aquele sapato que você queria? Eu Aham. trabalhando no escritório, papá. Ele chegou. Sabe aquele sapato que você queria? Que eu tava enchendo o saco dele pelo sapato? Ele falou assim, cara, abre o Instagram pra gente vender, que eu já tinha dado a ideia, Aham. vender o chapéu que eu te dou o sapato. Ou seja, na verdade, o sapato foi a maneira dele te convencer a você iniciar. Exato. Ou seja, parabéns, André. Você viu? Aí eu abri o Instagram naquele mesmo dia e assim, bom, começou a acontecer e bombou na mesma semana. Mas você abriu o Instagram e começou a postar chapéu. Exato, o que que eu fiz? Como eu já tinha essa bagagem de blog de moda, eu já sabia o que era legal, o que combina, o que é tendência, o que é referência, eu já conhecia todo esse mundo fashion. Hoje, hoje é vídeo, mas quando começou O ali. Instagram inicialmente era sua foto, essa era a Quando ênfase. começou ali, as pessoas hoje ensinam, como que você vai posicionar o produto para valorizar, para fazer a foto. Antes era muito aquela foto tradicional, só em estilo, o produto ali e tal. E aí eu já comecei, né, tirando foto ali, eu mesma tirava. Tirava foto do meu celularzinho, horrível. E aí tirava ali, aí a foto colocava o chapéu, aí colocava uma rasteirinha junto, um óculos. E aí comecei, e aí o modo. E eu mesma era modelo, fazia tudo. Então, o modo como eu colocava, as pessoas que eu começava a seguir, porque já era um universo, eu já tinha essa bagagem sem perceber, de forma natural e orgânica, eu já tinha esse. Acho Uhum. que juntou as duas coisas. Eu acho que a nossa. Nosso profissional também não é só o que a gente aprende teoricamente, acho que é o que a gente traz de bagagem também da vida ali, o nosso gosto, o nosso estilo também, a nossa história, acho que formam ali o profissional que você é. E aí eu já tinha tudo isso, então eu sabia como postar, já sabia como era legal. E aí eu postei, e aí as pessoas começaram. Aí E já você, na veio. verdade, não fez o produto. Na verdade, você Não, postou, eu deixa eu não ver se tinha o produto. vende. E aí o que Não, vender, nem sei o que eu tava pensando, pra ser você bem séria. Fui irresponsável. você Não postou, tinha você postou. Então, produto mas a foto que você postou era a foto da do onde? produto que tinha feito pra Tá usar. bom, então Eu tinha tinha, um sei lá, produto. 3 Tá, cores, fez um 3 cores pra você, protótipozinho. protótipos. Você começou a postar Comecei com, a com, postar. com um mix de ambientes diferentes. Então, aqui, Isso, ó, aham. olha esse look que legal. Agora Exatamente. muda o outro chapéu, look. Então, você pegou 3 chapéus, fez um monte de look e Exato. começou a E hoje postar. ainda dá pra você fazer isso. Uhum. Hoje muito mais. Você pegar um produto, você muda o ângulo, muda o formato, né? Troca o ambiente, faz em formato de Reels, faz um take rápido, um corte, coloca numa modelo. Então, assim, é isso, é criatividade. E aí as pessoas enxergaram ali a marca e aí na mesma semana eu ficava ali. O negócio começou a acontecer. WhatsApp, É Instagram Instagram. e WhatsApp. Aí Aham. veio a primeira venda, eu falei, gente, como assim? As pessoas querem comprar mesmo. Elas querem comprar o produto. Eu fiquei, sabe, Aí você falou, André, naquela. tem. E eu ali Produz advogando. aí. Não, eu advogando, ele ali, e ele também sem entender. E aí. Você lembra mais ou menos quanto que era na época? Um chapéu que você tinha Então, vendido? eu comecei a vender, o meu objetivo era vender em atacado só. Porque a gente não vende só final, a Sim, porque gente. também ia ser ruim Era uma para a loja. fábrica produzir às vezes produzir um de cada Exato. vez. E aí, eu comecei com essa pretensão de atacado. Mas você, quando vendia, se, por exemplo, alguém olhasse e falasse, quero um, você falava, não, tinha que comprar pelo menos 10? Então, na Como que era? verdade, não. No começo, a primeira cliente foi uma cliente de loja de marca, né? De
de 10 peças. A gente não tinha nada. Nada. Sabe o que é? Gente, eu não tinha nada. Eu não comecei uma empresa assim, eu vou abrir uma empresa, vou Tem um criar um plano de capital, vou negócio, eu tenho um colocar. capital, vou fazer a identidade visual da marca. Olha, vai ser assim, a etiqueta é essa, o produto. Gente, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Eu falei assim, opa, as pessoas querem comprar o produto? Como assim? Sabe? Demora a ficha cair. Pode ser sim, eu fui responsável, digamos, mas aí Mas você não tinha risco nesse mas aí cenário. você corre Claro, atrás. Aí você claro. vai correr atrás do produto. E aí, assim, você não tem risco, mas é claro que você tem A algumas situações credibilidade que de. você vai. Mas estão com elas que você vai aprendendo e aí melhorando, que eu acho que faz parte, não tem jeito. E essa cliente, ela pediu 10, por exemplo. Exato. Aí começamos. E eu tava me dividindo nessa época, né? E aí fez os 10 aquele negócio. E aí eu tava nessa época me dividindo nas duas coisas. Então eu tava ali, eu tava de terno no fórum, né? E aí corria, tirava o terno, e aí vestia, colocava uma roupa mais confortável, colocava um tênis, ia carregar a caixa, eu fazia tudo, tá? Porque assim, eu colocava, armazenava os produtos no fundo de casa, tipo, na churrasqueira de casa, na área de churrasco, e montava tudo ali. Porque assim, em tese eles só produziam pra mim e eu vendia a minha marca. Entendeu? Eu não vendia a marca deles, eu criei a minha marca, né? Era. E aí Malu veio de Maria Luara. Na época já era a marca Malu? Oi? Na Sim, época? desde o início. Desde o Desde início. o início foi Malu. Exato. De Maria Luara. Que inclusive foi o André que falou: ai, vamos fazer Malu. Uhum. E aí veio o Pires depois, por conta do sobrenome e tal. Aí depois a gente contratou, né? A primeira pessoa que fez a identidade visual, a primeira etiqueta. E depois, veio depois, logo, enfim. E aí, imagina, os chapéus ficavam lá, pouquinha quantidade, tomando no cantinho, cheio de poeira, e aí eu tirava, embalava, eu me dividia e carregava. E assim, foi um período, é um trabalho que ninguém vê, sabe? As pessoas estão vendo o movimento, mas elas não estão dentro ali, sabe? Vendo o dia a dia mesmo, e era cansativo, e eu me dividia ali. Ah, e sem grana, tinha aquela graninha ali, A pessoa pagava antes. Ou ela- pagava antes. Porque você tinha que ter grana pra Exato, fazer a produção. pagava antes, mas assim, eu comecei, a primeira grana mesmo foi a grana que eu coloquei, que eu tinha, né? Que eu já Que era aquele comecei. 10, 20 que você falou que você tinha conseguido guardar. Exatamente, 10, 20 mil. exatamente. E aí eu comecei ali, e aí uma coisa foi puxando a outra. Então, quando eu falo, cara, a Malu, ela foi degrau por degrau mesmo, não foi do dia pra noite. Sempre foi crescendo, mas sempre com muito problema. Aí a gente começa a... Quanto tempo depois da primeira venda, você começa. São duas perguntas em uma. A primeira pergunta é: quanto tempo depois da primeira venda você percebe, cara, esse negócio vai deslanchar de verdade? E a segunda, quando você fala, vou me dedicar full pra esse negócio? Quanto tempo depois? Um ano Um ano. depois eu parei de me dividir. Que aí foi um divisor, assim. Isso é legal de perguntar, até da gente trocar, porque tem muita gente que tem essa ideia, tem uma vontade de empreender, mas fica na dúvida. Ai, mas e se... Gente, eu falo, é assim? Vocês querem com a certeza? Seja bem-vindo. Não tem certeza. Porque hoje é legal, eu tô contando aqui minha história. Você já sabe, Deu você sabe onde certo. chegou. Exato. É, Mas poderia não ter conseguido, poderiam ter acontecido várias outras coisas. E quando eu tomei a decisão, eu cheguei, eu morava com os meus pais, imagina, você mora com os pais, aí você chega e fala assim, olha, eu não vou mais trabalhar. Eu tava com a ideia de estudar para concurso público, tava começando para defensoria pública. Não vou mais trabalhar com isso. Chega pro meu pai, vou trabalhar só vendendo chapéu no Instagram. quanto você ganhava nessa época de chapéu? Quando Então, você decidiu largar a advocacia? eu tava numa pira muito louca, assim. Porque Como eu morava entrava com os meus dinheiro, pais, eu você entrava mandava produzir. e eu Você ficava fazia ali, ó. tráfico nessa época já? Não, nem existia Nem tráfego, existia, tá? tá bom. Ou se existia, ainda Ok, tava era no engatinhando. orgânico ainda. Orgânico, Ok. exato. Só Instagram era só foto, nem existia stories, Porque pra era você só feed. pra eu entender até um pouquinho da sua mentalidade, você decide largar a advocacia, que era um negócio familiar, vou usar essa Exato. expressão, né? Porque em tese você tem um lugar pra trabalhar, tem o escritório do seu Sim. pai, você tinha Eu tava uma tranquilidade. estudando e Você trabalhando não ao tinha mesmo... custo, porque sem filho, você ainda não era casado, morava na casa dos pais. Então, assim, mais tá fácil. uma vida mais tranquila. Exato. Dá pra arriscar algumas Dá pra coisas. arriscar. Isso eu falo também. Ai, Malu. Gente, tem gente que faz, assim, coisas incríveis também e parte de um pressuposto de uma outra realidade. Eu sempre falo isso também. O fato de eu ter, né, onde morar, ter o que comer, não precisar me preocupar com isso, faz
toda a Claro. diferença. Não tirando o meu mérito, Lógico que mas não. assim, existem. O meu caminho não é o mesmo que o seu. Claro. As minhas 24 horas não são as mesmas suas. Então, assim, cada um tem uma história e que não dá pra gente Comparar comparar. Não dá. inteiramente. E Então, eu aí, sempre gosto de contar bem certinho a realidade mesmo. E porque a gente conversa com públicos de todos os níveis e. quando você decide largar a advocacia para se dedicar exclusivamente ao negócio, eu te perguntei se você tinha uma noção, se você olhou só para o negócio ou se você também olhou para uma realidade financeira, porque você é uma pessoa que trabalha com moda e já tinha essa perspectiva. Portanto, tem que comprar roupa, tem que se apresentar bem. Isso tem um custo. Eu não sei se seu pai não te dava uma mesada. Não, não. Então você Não, vivia não, disso do não. seu trabalho. Não, não tinha isso de De repente mesada, você não. falou, Inclusive, eu que. de Acho repente que você eu que falou. paguei minha faculdade, Pois é. fiz FIES, Então, de repente sabe? você Então, percebeu, não. vou abandonar isso aqui Zero, para pelo fazer isso. contrário. Você começou a perceber, financeiramente falando, isso vai dar dinheiro, esse negócio dá bom, eu tô começando a ganhar bem, vou dar pra largar tudo? Então, é assim, Felipe, eu vi a grana entrando, mas não foi assim, putz, tô ganhando dinheiro, Não, porque era um campo desconhecido, né, a Uhum. internet. Eu via, poxa, isso tá dando dinheiro, mas eu fiz essa escolha mais porque eu não tava conseguindo me dividir entre os dois, eu tinha que escolher um, né? E aí foi difícil. Não era por uma questão só financeira, era uma questão de Não, sonho. não, acho que foi uma mistura, né? Porque você fala assim, você trabalhava com moda. Mas naquela época, né, eu não tinha ainda, eu tava muito no braçal. Uhum. Hoje eu consigo, né? Alguns anos atrás, agora, de uns anos pra cá, eu consigo ir nos eventos. Aí tem a Malu, a Maria Luara também, a Malu, influenciadora, mas assim, dona da marca. Mas naquela época, era só eu de funcionária, eu fazia tudo. Então assim, eu atendia, era trabalho braçal, eu embalava, eu fazia, eu montava o pedido, eu carregava, colocava no carro, levava pro correio, ficava horas na fila, voltava, e todo dia, todo dia. Então assim, não tinha zero glamour. Então assim, eu tava trabalhando com moda, mas assim, não era parte do fashion. Lógico, a foto não era um ensaio fotográfico produzido, por isso veio depois. Uhum. Era eu ali com o celularzinho, então assim, era o trabalho de todo dia. Então, assim, é aquela frase E clichêzona sem mesmo do CNPJ nem sucesso. nada, né? Sem, no começo sem. Nesse Aí momento depois, estamos falando. exato. Veio tudo depois, né? Não, começando, não tinha nada. Vai E aos embora. pouquinhos você vai organizando a casa. Vou fazer. Quando você começa a se dedicar integralmente, você percebe um game change? Com certeza. Por exemplo, quando eu cheguei pro meu pai e falei: olha, não vou mais trabalhar, vou vender chapéu. Gente, eu passei assim. Eu cansei de trabalhar chorando todos os dias. Era assim, era muito solitário, porque as pessoas não sabiam o que eu estava fazendo. Elas não sabiam qual era o meu trabalho real. E por mais que eu contasse, eu tinha, sabe, eu tinha aquela, olha que legal. E eu fui começando a perder aquilo, sabe? Fui começando a amadurecer também, né? Porque é muito jovem, 22 anos, você criar uma empresa assim, já com uma responsabilidade gigante, tinha pedido e era tudo eu. E aí você precisar contratar. Então eu fui aprendendo tudo, absolutamente tudo. E aí meu pai ficava, essa menina não trabalha. Meu pai, eu falo pai, mas meus pais, Claro, os dois, claro. porque minha mãe sempre acompanhava meu pai. Essa menina não trabalha lá. Minha irmã conta, né, que ela pensava assim, lá, não sai do celular. Olha lá, mas é fútil. Essa menina só pensa em... Ela mesma conta Naquele com essas primeiro momento, a palavras. sensação que você teve é que você estava gerando uma decepção aos seus pais. Mas eu sabia o que eu tava. Eu sabia que Entendi. eu tava construindo uma coisa muito foda, gigante, mas não é que eu queria o reconhecimento. Eu preciso desse reconhecimento das pessoas. Mas é um apoio, assim, poxa, você tá cansada, putz. Eu entendo. Porque eu trabalhava 24 horas, tá? Eu não tinha vida ali. E mesmo ali no celular. Então, só fica no celular, não é trabalho. Você trabalha com internet. Não trabalha. A gente trabalha mais que qualquer profissão tradicional. Uhum. E você conseguia ter uma visão de longo prazo? Você falou que você percebeu que, eu sabia que isso gerar alguma coisa. Eu acho que quando a grana começa a entrar, aí você fala, opa. Mas que momento? Peraí. Mas quanto tempo você começa a perceber Um essa ano. expressão, a grana Um começou a ano. entrar? Um ano. Um ano. Já. E aí E você nunca até quis abrir, falou pro seu pai, pai, vem cá. Olha a minha conta. fazia. Você não Claro fez que eu isso? Você fazia. falou, pai, deixa eu te explicar, não sou uma louca. Fazia. Ó, advocacia, anual, vou ganhar 25 mil reais bruto, se eu ganhar 2 mil e pouco por mês.
meu negócio, eu tô ganhando X, tem a margem. Fazia e nem precisei fazer isso aí, porque ele mesmo foi percebendo, todo mundo. E aí, olha que engraçado, né? As pessoas, a gente precisa materializar Uhum. para as pessoas te dizerem, não, essa pessoa tem sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso é muito relativo. Aham. Entendeu? Pra mim, às vezes, sucesso é a pessoa que tem ali uma rotina, não trabalha em excesso igual eu trabalho, por exemplo, consegue chegar em casa, tá com os filhos, tem um salário legal e tá tudo certo. Não tem uma viagem internacional. Então, assim, quando eu come... Malu, é interesse, sua família. Não, minha família não é sua família, os amigos, a sociedade em geral. Quando a gente, muda de casa, compra um carro. Porque eu nunca liguei pra essas coisas, não dava tempo. Eu juro pra você, eu mudava assim, ó, como dava. E era alguém, minha mãe fazendo a mudança, alguém fazendo pra mim. Eu nunca liguei pra isso, decoração, móvel, qual carro eu tava, porque não dava tempo. Eu tava 24 horas no meu negócio. Atendendo, e blogueira, e famosa pedindo, influenciadora, e aumentando a equipe, produzindo, embalando, despachando. Por muitos anos eu fiquei nos bastidores. Uhum. Então, assim, meu Instagram pessoal, ele era fechado. Eu abri o meu Instagram pessoal poucos anos, acho que foi em 2022, 21. Então, assim, por mais que que tivesse a imagem da Malu por trás da marca, mas eu ainda queria. Eu sempre fui, né, de conversar, tava nos eventos, mas eu sempre fui mais de resguardar a minha vida privada, que eu quase não tinha vida, né, pessoal. E qual que foi o momento que você começou a perceber que você iria ter que sair de Rio Verde? Porque o negócio começou a crescer e, na verdade, a priori estava cômodo, porque família, o seu namorado, Que era marido, daí eu já tava na que minha já casa, estava na eu sua já tava com a casa, minha casa. você casou então com ele, ele É, já era marido, a gente não casa, né? A gente junta você, e você vai. Não juntou dá com nem ele tempo de fazer festa, casar, não dá tempo. e a fábrica estava ali também. Aí eu já tinha a minha própria, né? Você Aí eu montou já então uma fui própria pra minha fábrica. própria. Então foi aos Tá, pouquinhos. Eu fui deixa eu vindo, de entender esse repente a gente aspecto. começou a ter a Quanto, nossa própria. mas quanto tempo você decidiu abrir uma fabricação própria? Então, cara, nada na minha vida foi assim. Vou decidir. De repente, quando eu vejo, pum, já tô aqui com o negócio aqui, já. Porque não tem tempo, porque a demanda foi grande. Quando eu vejo, eu tô com o maquinário aqui, aumentou 10 funcionários, Entrou o dinheiro e sabe? tal, mas aí você É alugou um isso. lugar lá, você colocou maquinário, falou, vamos fazer chapéu, etc, Assim, tal. saímos Ele daqui, já fomos para um tinha. outro espaço aqui, de repente a gente tá com outro galpão ali, e assim, lógico que, né, a gente não vai fazer isso de uma forma irresponsável. Mas muitas vezes era arriscando mesmo. Precisa, ó, tem que aumentar a estrutura, tem que Você acha investir, que foi tem rápido que. demais? Rápido demais no começo, exatamente porque não Tudo foi deu. sempre muito rápido, assim, sabe? Todas as decisões que eu tive que tomar foram rápidas. Por que você acha que isso aconteceu? Porque normalmente tem gente que Eu demora acho que tanto eu pra. acho que é a internet, né? O fato de eu ter começado antes da massa de todo mundo na internet, de eu já estar nesse ambiente, eu acabo saindo na Nessa frente, época de já ter era esse o insight. Instagram Malu Pires? Que hoje? Ou não? Sim. Era esse Instagram? Isso que eu tô Não, era dizendo. esse, Era sempre foi esse o mesmo Instagram. Instagram, Entendi. exato. Então, assim, já tinha famosos usando, desde o início do Instagram, eu já tinha, cara, quando era só eu de funcionário, eu tinha no máximo mais um, tinha um monte de famosíssimas pedindo, Então, mas como é pedindo que meus você produtos. mandava pra ela? Se era uma estratégia? Vamos falar, deixa eu entender um pouquinho, só pra entender essa perspectiva de crescimento, porque tem gente que fala, parece que é alguém te ouvindo, fala assim: "Ah, eu tô em casa. Tic, 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 tic. Postei. Ah, pedido. Ah, outro pedido. Meu Deus, outro pedido. Peraí, vou postar mais. Tic, tic, tic. Ó, mais um pedido. E, meu Deus, quantos Eu vou pedidos?" abrir, todo mundo na época, eu vou abrir, vou vender chapéu também, todo mundo queria vender chapéu É, pra ele. mas você, eu imagino que teve uma estratégia. Ainda que fosse uma Uma não, estratégia rápida, muitas. você falou, você tem a estratégia de postar, mas você deve ter uma estratégia. Não Não é tinha só tráfego, postar, não né? tinha tráfego, você acabou de Aí dizer, não depois era a ênfase ali começou. naquele momento inicial, mas você acabou de falar, por exemplo, que você usou influenciadores. Eu Como falo é que é foi uma isso? soma, Explica pra sabe? mim. Um pouquinho de cada coisa. Primeira coisa, o fato de já estar no digital. Por exemplo, as pessoas começam com uma loja física e depois da pandemia e todo mundo migrou pro digital. Eu comecei no digital. É, Eu já saí na frente ali. Porque daí você já corta um monte de custo. Apesar do digital ser muito mais caro até que uma loja física. Mas hoje, né? uhum. Caríssimo, né, se trabalhar com digital. Mas Mas dá pra começar de graça, dá pra começar com as armas ali que em tese, tem, né? mas Aham. que eu fiz? Quando eu fui criar a identidade ali no comecinho mesmo da marca, eu falei, como que esse chapéu é feito? Primeira coisa. Qual que vai ser o diferencial da minha marca? E aí eu vi que ele era feito à mão, eu vi que era artesanal, que a palha era assim, assado. Então eu fui tentar descobrir a história que eu falei, eu preciso
saber a história disso, porque eu tenho que saber o que eu tô vendendo. E eu lembro que eu sentei na sala com o pessoal, né, da família do André. E aí, assim, eu falei, cara, é isso que vai ser meu diferencial. Aí eu lembro, gente, vou colocar handmade, que é feito à mão, isso é muito legal, essa palavra tá super em alta. Isso é legal, a gente tem que valorizar isso também, porque lá fora as pessoas estão valorizando isso. Aqui no Brasil nem tanto, aqui no Brasil tinha isso de vergonha. E eu lembro que eles tinham uma relutância, assim, de falar, ai, Pantanal. Agora todo mundo quer surfar no hype, né? Pantanal, mas, ó, ninguém queria surfar no hype, não, tá? E eu fui pra dar as caras mesmo. Falei, esse vai ser o meu diferencial. Vou falar. Handmade em Eu Pantanal. vou falar que é do Pantanal, eu vou falar que é feito à mão, eu vou mostrar como é feito, que é palha natural. Então, esse vai ser o meu marketing. Eu pensei primeiro isso, né? E para aquela época era bem inovador, né? Você tinha inspiração no ramo do chapéu, na época? Pra falar assim. As inspirações que eu via era muito do que eu tinha de bagagem dos blogs de moda. Mas não né? de uma De empresa foto, de específica de Não, nem chapéu tinha. Não em tinha. Paris, ou alguma coisa Nem nesse tinha, sentido. tá? Aqui no Brasil, tinham várias de chapéu, mas muito masculino. Os modelos femininos não eram pro lado da moda, não eram fashionistas, eram tradicionais. Não tinha, tá? Não Uhum. tinha. Isso eu posso falar com propriedade. Não tinha. E se tinham, não era para o público e na ideia do que eu criei. E aí, então, foi uma junção disso, da identidade visual da marca, que aí, quando a gente começou, ele foi bem rápido, tá? Nos primeiros meses ali, quando eu já comecei a criar, vou falar a etiqueta, falar a história de quem fez, de que é feito à mão, que é da Você palha percebeu que não natural. deveria falar apenas só jogar o produto. Sim, Você deveria criar um sim, storytelling. porque, exato. Então, olha, pra você ver, eu já usava todas as ferramentas do digital. Você nem sabia a Não nomenclatura tinha disso. nome. Hoje a galera pega e Bota inventa nome no que nome em é. inglês, Tá. coloca um termo pra tudo. Aham. Mas eu usava já basicamente isso. é isso. É criar uma narrativa ali e contar uma história. Então eu já contava história. Ah, você tem que postar bastidores. Depois, uma época, eu já postava, eu já fazia isso. Então acho que eu saí. Aí uma época, tem que trabalhar com influenciador. Eu já tava com todas as maiores usando. Aí depois de blogueira, influenciadora, aí Nessa micro. época de influenciadora, como é que era? Você entrava em contato pra pagar ou só deixa eu mandar pra Então, você? Como é que era isso no aí começo? outra coisa interessante. Não pagava. Não pagava. Não. E posicionamento. Então, assim, eu também queria um posicionamento da minha marca, mesmo estando sozinha, chorando, embalando ali, chorando, sem dormir, sem comer e engordando também. Durante ali os anos, eu engordei uns 30 quilos, mais ou menos. Uau. Porque eu só trabalhava, né? Então, eu tive essa fase também. E aí, embalando. Só que eu posicionava a minha marca no digital como uma marca grande. Então é isso. Hoje, né, muito se fala sobre posicionamento, tem um monte de aula, teoria, mas na prática é isso, é você se posicionar como marca, de valores, de essência, de história, e não só pintar, não, é viver aquilo e ter Mas aquilo normalmente na as sua... pessoas pagam fortunas pra uma consultoria exatamente nesse caminho. Você, na verdade, não tinha Exato. pago a priori Porque, consultoria nenhuma. não, eu já tinha essa bagagem, entende? Mas como que você Por conseguiu exemplo, pensar, assim, posicionamento. isso, Não é posicionamento de você marca colocar um grande? blazer, tirar uma foto, né, com um batom vermelho e falar, eu sou. Não. Eu, por exemplo, eu consigo me posicionar usando meu tênis. Entendeu? Eu consigo. Não mudar meu estilo, mas isso tudo eu fui criando, né, com o tempo. Entendendo também. Então, as influenciadoras, as blogueiras, elas me pediam. Então, assim, desde o início eu já fui entrando e elas me pediam. Ai, Malu, eu quero essa peça. Ai, eu quero. Famosa, modelo, influenciadora, marcas. Já fazia. Gente, eu fazia collab e era eu e mais duas funcionárias. Aquela velha história. Vou falar com o financeiro. Vou falar com o marketing. E todo mundo me perguntava. Vou falar com o financeiro. Alô, financeiro. Não, aí as marcas me perguntavam assim. Ai, Malu, quem faz seu marketing, né? As minhas amigas, que aí você vai criando com as marcas, né? Essa amizade, a gente vai acabar conhecendo muita gente no meio, as marcas do digital, né? E aí, ai, quem faz seu marketing, Malu? Nossa, e aí todo mundo queria saber. E assim, pra mim, querendo ou não, eu fazia aquilo de uma forma muito natural, né? Não era uma coisa forçada. E aí, eu demorei pra assimilar também, pra entender o meu lugar, a minha posição como estilista, dona da marca também, dona da grife. E demorei a entender, poxa, isso é uma grife. E aí eu peguei um produto, uma matéria-prima, uma palha extremamente desvalorizada, né, naquela época, e falei, gente, vamos valorizar isso aqui.
olha, isso aqui é feito à mão, demora um por um. Ah, é ali do Brasil, sabe? É do Brasil. Ah, opa, peraí, vamos. Aí vieram as ideias. Vamos colocar uma faixa diferente, porque antes era bem padronizado. Só você só achava, tipo, preto e marrom. Aí eu falava, vamos colocar colorida? Botão roxo. Não, a gente começou assim, vou colocar marrom. Vamos colocar outro tom terroso? Aí, de repente, coloquei neon. Então, assim, eu não parava de inovar. A Malu foi a primeira marca que... Sabe aqueles chapéus que virou febre? Que tem o nome atrás bordado, assim, na aba, e todo mundo tira foto, vai leva pra praia. Ah, Jéssica, Maria, Summer. Cara, nós começamos, porque eu vi com certeza, eu me inspirava em marcas internacionais, mas colocando a essência da minha. Mas naquela época você, principalmente no começo, você teve uma boa margem. Porque eu parto do pressuposto, principalmente, como usando a expressão que você disse, que era desvalorizado, que era uma matéria-prima barata. Exato. Barata. Tendo em vista que a mão de obra era uma mão de obra interiorana, Exatamente. também parte de um pressuposto que é uma mão de obra barata, diferente talvez de eu Não, às contratar. vezes não. 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 Não, eu pergunto porque o custo de vida do interior é esse elemento de Não, o raciocínio. custo de vida sim. Talvez é mais barato, então normalmente... Mas eu não tinha nem vida, então eu já não tinha custo. Não, Brincadeira. eu falo até pra pessoa que produzia pra você. Não, sabe o por pessoal, quê? os funcionários. Não, porque tudo pra gente é mais caro, chega mais caro lá, sabe? É mais difícil o acesso, transporte, logística é mais cara. Ah, sim, porque depois você tinha que enviar também, né? Então assim, até chegar pra você, aí, por exemplo, se você tá no São Paulo, você tem muitas opções de mas como é que fornecedor. você, Você no tem desde começo, da mais barata até... você não tinha muita experiência. Como é que você definiu a questão, por exemplo, de precificação? Olha que interessantíssimo isso. Aí entra o André. Tá? Porque ele sempre foi meu sócio no negócio. Desde o início ele já foi pra Malu, já foi pra trabalhar comigo e a gente ficou só no nosso negócio. E ele entra com essa parte. Ele sabe, ele trabalhou muitos anos na fábrica, né? Então assim, Ele tinha essa experiência. e a fábrica não fazia só chapéu, tinha parte também de cutelaria, Uhum. bem coisa do campo, de fazenda, então tinha muita faca, enfim. Legal. E acessórios pra cavalo. Gente, eu sou tão avulsa, eu não entendo nada, sabe? Desse universo aí. Eu sou bem no fashionista Ele mesmo. saiu da fábrica, da Ele já família não dele tava e mais foi na ficar com época. você. Aham. Ele já não tava mais, ele fez faculdade comigo de direito também, então ele passou por uma transição ali e ele já tava comigo. Então ele entende muito disso. Então, assim, ele cria milhões de Excel, planilhas que ninguém entende ali, aquela loucura que hoje já tem IA e tal, mas eu Na ainda mão. eu Uhum. acho que eu gosto, eu acho legal a gente ir também pro IA, mas eu também gosto ali da parte tradicional, de você ter um... E ele foi seu sócio? Ele é meu sócio, Ele é seu na sócio. verdade, até hoje. E aí ele entrava com essa parte, então ele sabe fazer custo, precificação. Então, assim, só que assim, a gente apanhou muito, Uhum. né? Porque é diferente. É diferente. Preço e custo. Uhum. Porque aí, ó, a gente vendia no atacado, que era pros lojistas. Aí, por exemplo, eu vendia sem marca no começo. Daí chegou uma fase que eu falei, não vou vender mais sem marca. Aí eu ficava só como uma fabricante, entendeu? Entendi. A pessoa Aí as falava ela marcas... quer e aí ela colocava a marca aí dela. as marcas surfavam, a gente criava o produto. Quanto que era o chapéu no começo? Cara, eu atacado, acho que devia ser 60, 40 reais, talvez. Ah, nessa faixa mais ou menos era o É. chapéu ali pra você vender no No atacado, atacado. sem marca. Eu acho que Uhum. era isso, E né? aí a pessoa provavelmente colocava a marca dela, duplicava o valor ou mais, isso. etc. Tal, E aí dependendo da teve até marca. olha, marca grande, tá? Que tava vendendo, tipo, em dólar fora do Brasil. Vinha e comprava de mim, ai, Malu, aquela coisa. E eu começando, né, inocente, do interior. Então, acho que tudo isso foi bagagem. Você vai aprendendo. Você ficou surpreso quando você viu o valor que a marca tava vendendo? Em algum Não, momento? eu acho que surpresa sim, não. Mas eu ficava Dizer, assim, caraca, eu putz. vendi pra você por 60, você tá vendendo por Eu acho, eu não olhava 450? muito a parte. Eu Alguma nunca coisa fui nesse assim. sentido? Lógico, a grana é importante no final das contas. Mas nunca fui sempre visando dinheiro. É. Porque tem muita gente que diz, ai, eu não, eu olhava um todo. Eu falava, cara, em dólar, peraí. Ela tá comprando aqui de mim, e aí ela revende, coloca um preço super alto, e aí minha marca tá escondida, e aí, sabe? Aí você vai começando a pegar toda a malícia ali do negócio E chegou por um momento que trás. você falou, vou botar minha marca. Porque empreender, ai, que lindo, abrir uma empresa, existem muitos por trás. Na teoria é uma coisa, na prática é outra.
E aí eu fui aprendendo essas coisas. Então, assim, a gente fazia uma grade, um tamanho, e aí não dava o tamanho, tava errada a forma. Então a gente perdia grana também, perdia muita grana. Mas eu sempre, os dois, né, sempre foi muito louco, assim. Eu sempre fui muito de arriscar, eu sempre fui de dar as caras, arrisquei sempre pra caramba. E aí, até com influenciadora, então eu já tinha até o olhar também. Eu vejo muita marca assim hoje. Ai, quero trabalhar com influenciadora, com blogueira, isso, porque hoje tá muito diferente o formato. Ai, mas então, aí, cara, não quer investir, só vê, Bem, não amigo. vê a troca, só pra ela, tá, mas e aí? Sabe? Então, assim, eu cansei de fazer coisas que eu falava, você é louca. Por exemplo, fazia um casamento de uma influenciadora X na época, 300 peças. Eu sem grana, bora. Porque eu sabia indiretamente. Lógico, eu não fazia. É claro que eu sabia que isso ia ter algum benefício pra mim, assim como elas também sabiam ela ia ter algum benefício. Só que eu não visava aquele negócio, a grana. Porque às vezes a pessoa fica tão ali, ai, mas eu vou, sei lá, 5 mil reais era. 5 mil reais pra mim, 10 mil reais de pedido. Puta, eu ali contando quanto que eu tinha que pagar ali do meu capitalzinho ali, quanto que eu ia ter de gasto ali no final do mês da empresa, não ia sobrar nada. E eu ficava meio assim, no vermelho. Então, assim, ficava nessa divisão. E aí eu já tinha essa visão. Eu falava, opa, peraí, mas eu enxergava porque ela não é só a questão financeira. Então, acho que eu fui entrando, Você começou sabe? a ver a questão principalmente do posicionamento de marca. É isso. Então, É, eu sei o que aquilo eu, pode gerar pra mim. Indiretamente, eu vou ganhar dinheiro depois de outra forma. eu começo a perceber que você E não só parece que dinheiro. focou inicialmente, e talvez esse seja o resultado do sucesso, mais do que do receita econômica, mas no branding, na posicionamento de marca, no que as pessoas vão falar, porque a sua percepção era financeiramente vai ser consequência se as pessoas admirarem essa marca. Exatamente. E aí eu sempre tive essa coisa, ai, de muito legal, muito boazinha, apesar de ser o meu jeito, mas, ai, Malu, eu não teria feito assim. Tá, mas e quem vai saber no final, né? Qual é o jeito certo, qual é a fórmula certa que funciona? Porque, assim, por exemplo, a maioria, os grandes, assim, stylist, todo mundo desse universo da moda, stylist, fotógrafo, modelo, a galera do backstage, de bastidor, a influenciadora, as donas das marcas, eles me conheceram, a maioria, os grandes, eles me conheceram lá, Malu, de sabem a história. Então eu não tinha isso de me passar porque eu não sou, ou passar uma expertise que eu não tinha, sabe? Não, eu não sei. Então eu sempre fui muito assim, muito verdadeira. Então acho que as pessoas, elas gostavam disso. E Lógico, tem você gente que se acabou. aproveita no meio do caminho, mas muito mais positivo do que negativo, E faz você, parte. falando só para Então não acho que sair. essa humildade também do início, eu acho que foi importante também, até pra. Mas inicialmente você ainda não aparecia tanto, Não, né? não aparecia. Era ainda um posicionamento de Malu Pires, mas já era Malu Pires a marca ainda? Sempre foi Malu Malu Pires, Pires. eu não Mas não era aparecia. você ainda que se Não, apresentava, olha, eu aqui, me não. conheço, conheço o dono, conheço quem é que tá por trás do negócio. Não aparecia por vários motivos. O primeiro é porque eu tava muito no operacional. Aí todo mundo fala, saia do operacional. Aí hoje os mentores, eles vêm, né? Os coaches. Cara, saia do operacional dessa empresa. O cara que tá pilotando avião não pode servir o cafezinho. Tá, peraí. Não é bem assim, mesmo hoje. Até vi uma amiga minha, que é infoprodutora, a Isabela Mate, ela tava hoje abrindo uma live exatamente sobre isso. Ela falou, não saia do operacional. É bem... Ela tava falando sobre, né? Não é bem assim. Pelo fato, por eu estar em todas as etapas da empresa, por eu saber, desde do atendimento até limpar o chão, que eu fazia isso, tudo no final do dia. Até carregar a caixa, levar a nota. Eu não gostava muito, assim, tirar nota. Mas Eu não sabia se gostava. precisasse. Aham. Mas assim, se eu precisar aprender, eu apego rápido. Uhum, Mas não gosto, sabe? ok. Fazia tudo, menos essas coisas que aí o André Deixa ficava pro André isso fazendo. aí. É. Então, A gente tem que dividir um pouco aham. o trabalho. E aí eu fazia tudo. Então, assim, hoje, se eu consigo ter a visão como um todo, é porque eu sei exatamente como que eu vou cobrar se eu não sei, sabe? Então eu consigo. Por exemplo, tanto pro lado positivo quanto pro erro. Tô lá, um atendimento de alguma cliente minha. Uma funcionária minha foi fazer um atendimento no Instagram. Cara, mas você falou assim, mas se você tivesse falado assado, Então eu sei como a cliente pensa, eu me coloco como consumidora. Mas quanto tempo depois você saiu do operacional? Porque você Eu saiu. consigo exigir também. Hoje você não tá no operacional. Eu consigo exigir também. Por exemplo, Felipe, pra você cobrar alguém, putz, você não fez. Você sabe Cara, eu fazer? tenho noção do tempo. Eu sei
os subproblemas, os problemas e os subproblemas que pode acontecer pra você. Eu pedi alguma coisa pra alguém, ó, ainda mais que tô hoje em Campo Grande, né, que foi essa fase de vir pra cá. Cara, preciso disso, eu entendo, ó, se acontecer isso que pode acontecer, mas aí você me avisa, aí você faz assim. Mas se acontecer aquilo, você faz assado. Então eu consigo, e até consigo entender o lado das outras pessoas, né? Então quando realmente acontece um erro, realmente foi um erro, então eu já sei, olha, então realmente você poderia ter feito assim, não aconteceu. Mas eu consigo entender muitas pessoas porque eu sei como rola a parada. Não na parte agora ainda de influenciador e infoproduto, mas exatamente como você como dona da empresa. Hoje você está em qual parte operacional da empresa e qual você fala, nessa eu não tô mais? Eu demorei, Hoje. demorei muitos anos pra sair do grosso do operacional. E as pessoas não querem. Sendo bem sincero, que a gente conversou, é difícil uma pessoa que fale realmente, que fale a real. Acho que elas têm medo de perder o posicionamento, ou aquela imagem, né, de super empresário. Mas eu acho que a onda hoje vem no oposto. É você mostrar mesmo que o empresário também tem as fraquezas. Os grandes empresários, né? Eu demorei para assimilar e fazer essa transição, essa mudança. E eu até conto. Pode ser que eu tenha perdido muita oportunidade por não ter mostrado o meu outro lado desde o início, pode ser. Mas talvez eu também estava no operacional que era importante naquele momento para a empresa crescer, estava ali. A gente tinha Black Friday que eu ficava embalando pedido de madrugada com a equipe, entendeu? A gente tinha equipe de manhã, tarde e de noite. Então eu realmente eu estava lá, eu estava atendendo, eu estava respondendo e-mail de saque. E aí todo mundo falava, Malu, você precisa sair desses e-mails porque é ruim pro dono ficar vendo. Porque assim, gente, saque, troca, devolução, isso faz parte, tá? Você tem que calcular ali uma média ali dentro das suas De vendas. cancelamentos, É, e assim, reclamações. quantos por cento tá no faturamento? Quantos por cento tá baseado na venda? Ah, tá tanto, você tem uma margem ali? Cara, isso aí não é nada, porque a gente vê, 100 reclamações. Tá, mas 100 dentro de 10 mil pedidos? Entendeu? Então, Claro. assim, vai ter gente que não vai gostar sem motivo, vai ter. Então, e eu aprendi a lidar com o público. Então, eu falei, eu atendia. Então, eu respondia reclamação. Então, acho que eu fui preparando, eu fiquei com um psicológico. Mas hoje você Eu não tá fiquei mais mais nisso. forte. Não. Então, eu atendi até isso. Falava, Malu, você tem que sair. Então, eu sabia responder. é, eu consigo entender. E aí, isso tudo foi me amadurecendo também para entender a empresa. Então eu ficava respondendo, eu embalava, eu fazia tudo. Uhum. E aí existiu uma fase, né, que aí também junta aquilo do empresário, que mais uma vez, essa imagem de que todo mundo pinta de super empresário, que malha, que corre 10K, que acorda, lê o livro, intelectual, nossa, a família é linda, viaja o mundo, tem uma equipe, nossa, a empresa roda, tá faturando, aí coloca umas palavrinhas ali em inglês no meio, uau, legal. Ok, mas eu não sou assim, eu vou mostrar a realidade. A gente tem sim dificuldade. Eu passei por uma fase em que eu tinha engordado 30 quilos, porque eu tava no meu operacional, não tinha vida, não conseguia conciliar. Muito difícil conciliar até hoje. Vamos ser sinceros, é difícil o empresário conciliar. E palmas, admiro muito quem consegue hoje. Existem pessoas que conseguem ter essa. E aí eu precisei sair um pouco de cena pra me cuidar, sabe? Então, assim, aí foi uma fase que eu fui médico. Eu nem médico. Gente, eu tenho história aqui, ó. O verdadeiro empresário. Eu não sabia que eu tinha pedra, eu tava no hospital lá de Rio Verde, tomando morfina e urinando sangue, porque eu não parava de trabalhar. Isso faz Eu não quanto tempo, vinha pra mais ou Campo menos? Grande. Essa mentalidade Essa história, de que você falou, preciso parar. 2020, A gente, 21, 21, a gente tá falando de 3 anos atrás. 21. Em 2020, na pandemia, quando estourou a pandemia, todo mundo segurou. Lógico, no começo foi um baque pra mim. Eu falei, e agora? Meu produto é de viagem, meu produto. E agora? E aí todo mundo. Eu falei, meu Deus. Aí eu tinha duas opções. Ou eu tava e chorava, falei, vou fazer tudo que eu nunca fiz, vou investir. Então, olha que loucura. Na pandemia, quando tava todo mundo guardando, eu peguei toda a grana que eu tinha e falei, vou investir. E aí eu investi em tudo. Investi, que eu digo assim, dentro do Você marketing ficou sem digital. caixa na pandemia? Fiquei com pouco caixa. Pouquíssimo. Contratei ensaio novo, produto, plataforma nova, site novo. Então, quando as coisas normalizaram assim, quando foi voltando o fluxo, o meu site, a minha galera, minha coisa ali, meu digital, tava todo montado. Entendeu? Então, eu já saí na frente mais uma vez. Entende? Então, quando tava aí nessa época veio forte, porque aí na pandemia, que eu acho que o tráfego mudou também, o cenário. E eu lembro Todo mundo foi pro digital.
Eu lembro dos gigantes na época, tipo o Pedro Sobral, né? Aí tem o Érico Rocha, que é o 6 em 7. Eu lembro que eu já seguia eles. E eu lembro do Érico Rocha, ai, 6 em 7, não sei o quê. E eu, que porra que é essa? E aí eu falando, gente, eu tô fazendo 6 em 7, então, e não tô sabendo. E não tinha tempo, e Se é em trabalhando. faturamento, né, fala? E aí eu falei, peraí, eu fiz 6 em 1. E Aham. aquela loucura. E eu sempre trabalhando muito, não dava nem tempo. Acho que eu não tinha tempo disso, de pensar Em em... números. Não, pensava em números, lógico que eu tinha isso, mas dessa ganância de, sabe, eu não tinha tempo. Meu objetivo era crescer a empresa e era isso. Mas parece que deu um baque. Porque 2021 você acaba compartilhando que você. Exato, exato. O corpo respondeu. 2020 e tal, pandemia e crescendo. E aí em 2021 eu. E aí começou o tráfego, porque a galera foi, realmente, foi todo mundo. Ah, eu tenho que ter um Instagram. Tá aparecendo na televisão? Não. Que não, todo mundo tem que ter um Instagram. E todo mundo foi abrindo. Na minha cidade mesmo, desde farmácia, supermercado, açougue, todo mundo foi pro Instagram. É nessa época, antes da força do tráfego, o Instagram da loja já tinha mais ou menos quantos seguidores? Ah. É, A porque, gente. O nosso foi orgânico. A porque, maioria foi porque orgânico. hoje, acho que vocês estão o quê? Uns 470, 400 e É. poucos mil seguidores no Instagram da. Sempre foi orgânico, Cê- tá? cê- Assim, o que entrou de tráfego de seguidor Foi foi pouco. pouco. A gente sempre teve muito. Quando começou o tráfego, quando começou essa coisa, quando ele. Não é quando começou, né? Quando ficou muito forte, que aí tinha uma fase assim, opa, peraí. Não dá mais no orgânico. A gente começou a perceber, né? E a gente que eu falo, a galera que trabalhava comigo, o André e as minhas amigas também, né? Que tinham marcas no digital fortes. Grandes, fortes, marcas fortes dentro do setor de moda, né? Uhum. Que começaram também no digital. E aí eu fui começando a analisar, olhar aquilo tudo. Opa. Aí, então, assim, foram muitas etapas. Eu falo que eu comecei no Instagram quando o Instagram era mato. Eu peguei todas as etapas. Quando. Aí essa galera entrou forte. Essa Você. galera do tráfego. Eu tenho a percepção, Malu, de que você, principalmente depois desse momento que você fala que você foi pro hospital e que você É. tava ali com pedra no Eu rim? tava com pedra, mas assim. Pedra no rim, um Eu não cenário parava pra fazer ruim, um não exame, não parava, tomava não fazia nada. água. Você disse que você estava 30 quilos a mais do 30. que o que você buscava. Qual foi o momento que. E você não trabalhava com sua imagem pessoal? Não, eu parei. No começo eu era. Sempre fui do meu visual. E aí, quando eu comecei a marca, dali pra frente, desandou. E nós estamos falando. Olha que engraçado, É, né? Comecei a marca pelo meu visual, e, perdi isso durante e tive que e nós estamos recuperar. falando de 2021. 2021 é pouco tempo. Eu vou falar pra você que antes de nós fazermos o podcast, esse especificamente, eu fui ver entrevistas suas antigas, né? Eu achei que você mudou muito. É, Mudou muito. Positivamente falando. exato. O que aconteceu? Aí em 2021, eu falei, preciso me cuidar. E eu sempre tento, até nas minhas redes, conversando assim, mostrar essa parte também. Por quê? Porque a gente fica com aquela falsa impressão da vida, do business, daquele negócio perfeito, e a gente fica se cobrando demais, putz, e aí você acaba virando, também não cuida da sua saúde mental, da sua saúde física, e aí o resto não vai bem. Aham. E eu demorei a entender que se eu não tivesse bem também com a minha saúde, com o meu físico, com o meu mental, a minha empresa ia sofrer também com isso, né? Ia sofrer as consequências. CNPJs fortes, CPFs fortes. Exatamente. E assim, e saber também que eu precisava de outras pessoas me ajudando, me auxiliando ali. E eu também tinha essa impressão, não, eu não posso sair daqui. Eu tinha essa coisa de, acho que já vem enraizado, né? Como eu corri atrás de tudo sempre, eu tinha aquele medo, não, eu não posso sair de verde, eu tenho que fazer, eu tenho que estar aqui na empresa. Porque até essa visão hoje que eu tenho, né, de mundo, de que todo mundo vende essa ideia que você não precisa, que você pode trabalhar de onde você tá, que você pode, né, criar o infoproduto, você pode vender no digital, você pode morar, você não tem rotina, você não tem. Até isso eu demorei a entender, né? Porque é uma tradição. Agora mudou muito, mas assim, imagina, isso foi sendo quebrado há 2 anos, é muito recente, tá acontecendo tudo muito rápido aí no digital. Então, essa coisa do infoproduto também, da galera vendendo tudo, curso. Então, isso mudou e foi muito recente. Então, eu demorei, assim, lá a entender. Não, peraí. A minha empresa vai até melhorar se eu não estiver no operacional.
mas não sair 100%. Ah, eu vou sair do operacional. Saia do operacional da sua empresa. Não é assim, você chega, não vou. Não. Existe um processo, você precisa passar por esse processo. Então, porque de repente você falar pra mim que você. Eu fico pensando se é uma conversa, se é um. Porque tem gente que muda a vida depois de um ponto de inflexão. Aquele momento. Alguém morreu que eu amava. Alguma Não. coisa aconteceu. Um dia eu acordei e tive uma revelação dos céus. E eu falei, cara, eu preciso me cuidar. E não apenas eu preciso de maneira genérica, porque eu preciso, acho que todo mundo que assiste vai falar, eu preciso. É verdade, você precisa? É, Preciso. a gente sempre Mas eu precisa. preciso no sentido prático. Eu agora, a partir de hoje, vou mudar. Porque, por exemplo, você falou, vamos falar, por exemplo, sobre peso. Você falou, eu tava 30 quilos a mais. Tava Cara, satisfeita há não, muito e você não tempo. perde 30 quilos em 15 dias. Não. Se você não perde 30 quilos também, é um processo doloroso. Sim, aí você fica naquela, putz, tô me cuidando, é minha empresa, aí você vê que os números começam, não tá como. Você vê que você poderia fazer mais. Mas aí você precisa entender também que Mas existem teve algo fases. que aconteceu porque Não você teve uma coisa acordou? específica. Acho que Não. foi uma junção e foi um processo, tudo. Né? Tudo na vida. Acho que não tem. Eu acho que às vezes acontece alguma coisa pra uma coisa que já tava latente em você e dá só um empurrão. Mas aí eu fui, aí comecei a me cuidar, aí vim pra Campo Grande, aí Quanto tempo fui faz que vocês estão em médico. Campo Grande? Desde 2021. Eu falei, eu vou pegar um lugar só pra eu ter um ponto de referência. Quando eu vi aqui, comecei a vir muito, né? Antes eu quase não vinha, ficava sempre trabalhando. Comecei a vir muito pra médico, pra alguma coisa que tinha. Vai resolver, vem um trem, e vai, volta. Eu falava, não, preciso de um lugar. Quando eu vi, eu tava morando mais aqui do que lá, né? Em E Rio aí veio Verde. você e o André morar pra cá. Não, a gente não veio morar. Né? Eu tinha um Um ponto. apartamento aqui de referência, aí vinha uma vez a semana, às vezes eu. Quando eu vi, eu precisei ficar e ele fica em Rio Verde. Então hoje me perguntam onde eu moro, eu falo, não sei. Campo Então Grande. você. Nem em Campo Grande eu não tô parando quase, mas eu moro mais aqui. Mas a fábrica ainda é Rio Verde. Ele vai pra lá, volta, E por vem, questão vai. de logística, não faria mais sentido trazer pra Campo Grande? Ou, não pra Campo Grande, mas talvez pra um polo perto de São Paulo, alguma coisa, tendo visto o crescimento da marca? Então, Por que manter em Rio Verde uma fábrica no interior do Mato Grosso do Sul? foi esse processo todo de mudar o mindset, Uhum. de mudar a minha mente, ele foi acontecendo aos poucos. E até para eu entender que isso não era um luxo pessoal, né? De entender que a minha marca precisava do meu posicionamento também como influenciadora, de entender a relevância que eu tinha também, porque era muito natural para mim transitar nos lugares onde estavam blogueiras, ter amigas, donas de marca, famosa, influência, estar em eventos. Pra mim é normal, lógico, é muito legal. Nossa, onde eu cheguei aqui demais. Mas assim, eu não entendia o que isso mudava a forma que as pessoas daqui do estado me viam também, porque eu sempre fui a mesma pessoa, Uhum. sabe, extremamente desbocada. Então assim, eu demorei a entender e me adaptar a isso e fui mudando muito aos poucos. E a empresa também foi mudando o formato, como eu enxergo os projetos, do que eu quero para a marca e entender que eu também precisava aparecer para a marca crescer, porque hoje, aí vamos jogar bem a real. Hoje, de um ano para cá, de tráfego, de copy, de marketing, de estratégia, gente, é surreal. Inteligência artificial e Você investe muito automação. nisso na Nossa, empresa? hoje acho que o principal numa empresa, em qualquer uma, é isso. Quanto você acha que você Eu gastou de marketing ano acredito. passado inteiro? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mais de Só em 1 milhão. marketing. Mais de 1 milhão. Acho que mais. Só em tráfego. Se for. Você acha que só em tráfego foi Só um em tráfego. milhão? Tirando as outras coisas. Ignorando a agência, ignorando às vezes Cara, qualquer viagens que você às vezes tem coisa que que fazer você vai pra fazer, qualquer isso. coisa que você vai fazer hoje. Muda uma plataforma. A gente tá mudando a plataforma do site. É 20, 30 mil. Mas pra mudar aí tem que implementar não sei o quê, 10 mil. Mas pra migrar não sei o quê, é mais 15. Mas pra não sei o quê, aí tem tráfego, aí tem o copy, aí tem o estrategista, aí tem as campanhas, aí você tem que fazer ensaio fotográfico. Tudo tá envolvido no marketing. Aí vou viajar, aí tem semana de moda, aí tem Paris, aí tem não sei o quê, tem influenciadora. Hoje, eu tenho muitas influenciadoras, assim, blogueiras que acabaram virando minhas amigas, que usam as peças. Então, assim, são poucas as que hoje a gente paga, sabe? De ter um trabalho. Mas você já pagou pra influenciador. Eu já Pagou pra paguei, mas fazer. muito pouco, assim. Muito pouco. Isso que é um pouco bizarro, sabe?
Mas as que você escolheu pagar porque você acredita que você não conseguiria chegar lá se fosse apenas... Não, Por uma quê? ação Qual foi a pontual, por lógica? exemplo, a gente vai fazer uma campanha X, putz, preciso, a fulana tal, tá um preço legal, preciso ali pra uma coisa meio rápida ali, uma ação da Black num dia específico, entendeu? Aí você precisa divulgar um cupom específico, Qual foi o máximo que você já pagou para um influenciador? 20 mil. 20 mil. E falando em influenciador, teve alguém que usou a sua marca e que você ficou muito surpresa, positivamente falando? Quando chegou e falou, caraca, eu admiro essa pessoa e olha Muito. só, tá usando. Eu imagino que deve ter uma lista. Todas. Não, claro, difícil de falar, mas teve alguém Cara, que te... todas assim, porque eram as blogueiras que eu li os blogs de moda. Tássia Naves, Nativosa, Camila Coutinho do Garotas Estúpidas, Lala Noleto, Helena Lunardelli, assim, são influenciadoras não dessa época, né? São as mais antigas. Cara, todas elas. Então, assim, eu fiquei assim, opa. Eu olhava no computador as fotos delas nos blogs, quando eu era, né, mais nova. Mas sempre me surpreende, assim, eu falo, nossa, olha, ela tá com o meu chapéu. Ah, eu acho que é quando eu me pego, sou pega de surpresa, assim, que eu não... Porque a maioria eu sei quem vai usar, quem não vai, mas, por exemplo, eu tava assistindo, acho que Casamento às Cegas, Brasil. Aí eu, olha, é meu chapéu ali. Aí eu fiquei, olha, é minha logomarca, é meu. Aí eu fico assim, aí, inclusive, aí ela começou a me seguir, a menina que tava usando e tal, hoje a gente é amiga também. Então é muito legal, mas assim, sempre que alguém usa, eu fico, o Neymar, né? A irmã dele, acho que o primeiro contato que eu tive com ela, ela usou, veio querendo comprar. Isso eu acho muito legal. Ai, Malu, quero comprar e tal. Eu mandei algumas peças pra ela, já usou, fiz no aniversário dela. Que eles sempre fazem muitas festas e a gente faz sempre os produtos na piscina, pros convidados. E aí ela veio no último e falou: ai, meu irmão amou da festa da minha mãe, ele quer fazer pra dele. Aí eu vejo, cara, usando, mas assim, esses eu já sabia, Mas né? dá uma satisfação. Ah, é muito legal. É Porque é um muito legal. reconhecimento. E um reconhecimento de uma história. E um reconhecimento de algo que você não plantou ontem. É muito legal. E, Ver e, a galera E que você críticas, admira. assim, você falou que teve o saque, né? E no saque ali, logicamente, tem coisa que chega. Mas já aconteceu de críticas nas redes sociais, da pessoa Muito. falando e criticando o chapéu e criticando os seus produtos ou acessórios nas redes sociais e Muito. postando. Muito. Como é que é isso? Eu falo hoje, quando eu tenho qualquer problema pra resolver hoje, eu falo, gente, vocês estão fazendo, né? Em qualquer coisa da vida, até no dia a dia. Gente, vocês estão fazendo escândalo por causa disso? Pra mim, problema, eu vou te contar o que é problema. Eu acho que você vai aprendendo a treinar a sua mente, sabe? Porque realmente é um problema. No começo eu ficava louca. Meu Deus, eu chorava. Eu falava não, aí eu ia discutir com a cliente, e aí não tinha hora, era noite, sabe? Não tinha. Elas iam no Instagram, por exemplo. Eu tenho história de tudo que você imaginar. Por exemplo, uma cliente comprou, e aí apareceu o objeto entregue, e aí entregaram na portaria, e uma outra pessoa do prédio pegou a mercadoria. E aí ela vai no Instagram, apareceu entregue, eu não recebi, aí a gente olha. Aí a gente, é uma sexta-feira à noite. Você não vai conseguir uma informação lá com a transportadora, assinatura de quem recebeu. Claro. Aí você tem que E não é solicitar. você que entrega, é a Aí a pessoa vai lá transportadora. no É. Instagram da influenciadora, olha, fulana, você tá vendendo pra... Você tá indicando a Malu e eles são 171, eles não entregam, eles mentem, não existe o produto e tal. Aí, e aquele negócio, xingando. Devolva meu dinheiro, seus ladrões. Aí começa, 30 comentários atrás do outro. E aí eu comecei a criar um psicológico ali, uma mentalidade de entender as pessoas também, porque quando você vai trabalhar aí com isso, atendimento, ainda mais disso, cara, você tem de tudo. Então eu tentava resolver o problema da cliente, eu via que não ia dar certo acalmar ali naquele momento, e você vai criando técnicas, estratégias também. E aí teve uma época que eu atendia, eu tinha crise de pânico. Eu tremia, assim, meu celular não parava. Zum, 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 zum. Por exemplo, a gente foi fazer uma Black Friday e, lógico, você espera uma quantidade X Claro. de produto. E a gente fez o tal do estoque virtual. Uhum. E por que a gente fez estoque virtual? Porque a gente trabalha, que eu, inclusive, acredito que isso até seja uma técnica interessante. Tá lá, vai chegar Black, a gente já tinha ali organizado. A gente deixa o produto, o chapéu, semi-acabado.
Porque antes, quando a gente deixava o tamanho P, M, G, GG, PP, ficava um monte de PP e tinha que reformar. Entendi. O Então, o que a pessoal gente fazia começou a uma criar alta de demanda de M estratégia? e faltava e sobrava P, Exato. etc. Aí tem vários processos, né, até ele ficar pronto. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar essa técnica de deixar alguns produtos por tempo mesmo, para facilitar, por tempo, facilitar. E a gente começou a deixar alguns produtos em semi-acabados. Uhum. Então, assim, às vezes a gente sabia que aquela cor não tinha, mas eu tava produzindo e ia demorar tantos dias. Aí o outro a gente deixava já sem o elástico interno do tamanho, já tava prensado numa forma X. E a gente começou a Black. Então a gente colocava estoques lá, tipo, virtual. Que era estoque 100, 200, 300. Uhum. Ou deixava em aberto. Por exemplo, tem uma matéria-prima que a gente tem uma palha que a gente sabe que a nossa capacidade é gigante. 10 mil, 20 mil, 30 mil peças. Se precisar, minha filha, eu me viro. Até eu tô colocando a mão lá e fazendo. Mas vamos atender. Então, essa peça eu deixava estoque infinito, por Infinito. exemplo. Mas né? tinha coisas que não Por tinha. quê? Uhum. Porque às vezes, esgota o estoque ali, puta, você perdeu 100 vendas ali, eu não queria, né? Então, colocava um estoque infinito. Você não sabia? Vai que vinha. Eu esperava tudo, porque a gente já chegou a ter 300 mil acessos simultâneos, assim, no site. Né? Em épocas. Todos os anos na Black vende mais que o anterior ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu falo que tá bem mais difícil hoje. Qual que foi o... Inclusive, eu fui numa palestra, num mastermind, né? Bem bastidor, assim, do digital. É a galera que tá ali por trás nos computadores. Ah, eu vi ali. que você tava agora, né? Isso. Semana passada. E tinha um expert só nisso, de Black, assim, muito estratégia da estratégia, é muito detalhe. Então, assim, não tá fácil. Galera, tem gente que coloca milhões, e toma um ferro aqui, a ferramenta, a automação aqui que não deu certo. É porque de fato o funil que aumenta de fato as vendas, mas por consequência é uma baita o investimento concorrência e o o custo de investimento é tráfego e gigante, você tudo. tem que capturar lead ali, aí existem um monte de startups já para você ganhar mais lead. Então, assim, é um universo muito louco, né? E, assim, eu não sou especialista nisso, eu tento entender, né, o geral ali, estudar, tá sempre me aprofundando, mas ter as pessoas. Mas pra quê? Pra ter os melhores trabalhando comigo, né? Malu, nem Nisso. todo mundo pode ser empresário. Na verdade, essa é uma... Não é nem dizer que eu posso, vou usar a melhor expressão. Conseguiria. Eu digo que nem todo mundo tem estômago, Tem que ter. tá? Não é uma linha... Mesmo no sucesso, não é uma linha sequencial. É algo assim, que pode ir no final subindo, mas ele vai fazendo assim. Nós sabemos disso. Exato. Né? Nessa jornada, e eu imagino que ela vem muito mais à frente aí, mas até essa etapa de hoje, quando você pensa em sacrifícios pessoais que você teve que tomar para poder caminhar nessa jornada, existiram sacrifícios pessoais que você falou, Até hoje, uau, muitos. Acho que muitos. Inclusive, até nessa Black Friday, que eu te falei, a gente criou essa história aí do estoque e aí vendeu mais do que eu esperava. Eu não esperava, era muito bom, mas eu chorava 24 horas desesperado, falando, não entra mais pedido, que eu não ia dar conta. é engraçado E pensar aí, nisso, né? Você falar, estou chorando, o que tá acontecendo? Vendi mais do que eu podia entregar. exato, porque assim, e, cara, uma pessoa normal, imagina um monte de gente ali, aí pá, atraso, aí começa atraso de pedido, e Você tem já essa tava sofrendo responsabilidade. pensando Já sabia, no saque porque depois já. assim, a pessoa fez o pedido, aí você tem problema de pagamento que não deu certo, você tem gente que não conseguiu pagar boleto, você tem milhões de problemas até o pedido chegar pra pessoa, de todos que você imaginar, eu te garanto, todos. Todos. E aí, a gente fez esse estoque, e aí cara, aí você tem que tomar decisão, você tem que pensar em uma ação, e aí você tem que abrir mão, aí você não tem vida, você não tem rotina, eu não conseguia ter rotina, não conseguia comer. E aí, as reclamações, aí vem reclame aqui, aí você vai tentando adaptar. Só que tudo isso, você vai aprendendo, e aí você vai melhorando, porque a galera tem essa visão de que, ai, é lindo, eu queria um produto, aí, nossa, eu coloquei o estoque, aí eu vendi ele bonitinho. Não. Não. Na prática, e eu só tenho visto isso também nos bastidores, no backstage, é assim. Eu tenho amiga, galera, pessoas que eu conheço que tem um negócio, tá começando. Mas não tá legal, mas a etiqueta não deu aqui. Gente, vai com o que tem. Aí eu fiz sempre assim. Lógico, você quer entregar o seu melhor.
Mas até você ser o melhor, você vai entregar o que você pode, o que você tem. Se você ficar pensando demais, você vai demorar, você vai perder o time, o feeling, perder a oportunidade, perder o momento, e é isso. Você já pensou em desistir? Todos os dias. Não, mentira. Não pode ser. Já pensei, já, muitas vezes. Mas eu sempre tenho isso, a gente pensa em desistir e continua. E vai embora. Exato, não tem como. Hoje você. A gente vai se reinventando, né? Você falou de abrir mão. Eu comecei a viajar recentemente, cara. Eu não viajava, eu não tinha passaporte, porque eu não tinha nem, eu não tinha nem como, eu não tinha nem tempo de sonhar. Você ainda não internacionalizou a questão da A gente marca. começou um processo, sim. Na Mas já verdade, sim. vende pra fora? Já? Sim, a gente tem muitas clientes brasileiras que moram Porque eu vi fora que do você já Brasil. fez branding fora, já fez posicionamento de marca fora, mas eu não sabia se seu público ainda tem um público do Eu exterior. acho, a gente tem muitas clientes que compram no atacado e revendem fora do Brasil, brasileiras e não brasileiras. A gente tem, eu já participei de muitas feiras, a gente também tá com uma empresa também, especialista em internacionalização. Então, assim, existe todo um processo. Porque, assim, eu ir lá e botar a grana e colocar, tirar fotinha lá e falar, nossa, estou rachando de ganhar dinheiro aqui, estou internacionalizei. Não é bem assim, sabe? Existe um caminho, a gente já tem cliente lá, a gente vende para fora sim, a gente consegue, a gente já vendeu muitos anos. Eu tenho várias entradas, mas assim, existe um processo, porque eu quero um caminho específico, sabe? A minha marca, ela já atingiu um posicionamento, então eu preciso ser estratégica em tudo o que eu vou fazer. Vocês Mas mudaram, existe um caminho, sim. vocês mudaram o viés de chapéu só. Antes era um único produto. E agora eu tenho percebido que vocês têm ido para outros produtos, acessórios, bolsas, algumas outras coisas que fogem apenas do único produto Uhum. que foi originado. Por quê? Você acha que isso é. Porque você já conseguiu. Quando alguém talvez pense imediatamente em Malu Pires, pensa de chapéu. Ok? E aí você começa a dividir em outros produtos. Qual foi a estratégia? Não dá receio de, às vezes, poder. Será que eu vou oferecer o mesmo padrão de qualidade, a mesma excelência nesse do que eu ofereço nesse? Porque você já Dá, desenvolveu um branding ali. dá, Como com que é isso? certeza. É, a galera tem essa visão de que, eu vou colocar um produto, nossa, vai bombar, porque se o chapéu já bomba. É, Mas não, gente, existe toda uma construção, uma narrativa, até esse produto pegar, assim como o chapéu. Ele não pega do dia pra noite. Um modelo que a gente lança, às vezes demora 1 ano, 2 anos pra realmente as pessoas conhecerem o produto. Então eu também não tenho essa fobia de lançar e falar, sabe, eu acho que eu piso muito na realidade. Até demais, e aí eu sou sonhadora, sonho, eu gosto, eu sei onde eu quero chegar, o que eu tenho, mas eu também sou bem pé no chão, sabe? E então eu sei já como funciona, eu sei que todos os chapéus que a gente lançou, tem alguns que demoraram muito tempo, ninguém gostava, eu já sabia do potencial dele. Então, e aí hoje também, com essa coisa do tráfego, de a gente ter que patrocinar produto. o post, ficou muito mais difícil você ter percepção também e lançar um produto. Então você tem que criar uma estratégia específica, então você precisa fazer um tráfego, aí tem vários tipos de conteúdo, formatos de campanha. Não é só, né, você colocar como influenciadora, você tem que ter tudo, você tem que realmente ser completo, sabe? E aí não é fácil, um produto pega mais, um outro produto nem tanto. E aí a narrativa que você cria. E aí também tá caro, porque as grandes, as gigantes do mercado, a gente tá falando de Americanas, sabe? Aí a gente tem Mercado Livre. Mas hoje você acha que você já chegou no momento, pelo menos eu tenho essa percepção, imagino que você também, de que existe hoje um ticket dentro do seu produto que tem relação com o produto, mas tal qual grandes marcas, o ticket que tem relação com a marca, com a etiqueta que tá ali. Exatamente. Né? A gente Exatamente. sabe muito bem que às vezes o custo de uma Exato. Prada, um exemplo, é Uhum. X, mas quando eu coloco ali Prada, vai para Y porque é Prada. Exato. É isso que eu tô trabalhando. É exatamente nisso. É onde a marca chegou, o que hoje a marca representa, aquela etiqueta. Não só a etiqueta, né? Eu falo etiqueta, mas tudo que tem por Claro. trás daquilo. Até para A gente internacionalização. acabou de falar de R$ 1 milhão por ano de marketing só de tráfego. Isso é para posicionamento de marca, Sim, independentemente. sim. E Né? outra, Enquanto você não está investindo, de não, fato, indiretamente, só claro. Cara, é muita coisa envolvida. Hoje tudo é marketing. A empresa, lógico, você tem que ter um bom financeiro, uma boa equipe de venda, mas assim,
marketing hoje... Porque eu penso assim, cara, você não tem venda? Não adianta você estar lá com uma puta equipe e cadê a venda? Você tem um budget Cadê? mensal de marketing dentro do seu orçamento? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sou meio doida. Quanto você acredita que é válido gastar de marketing mensal agora? Dentro Então, de tem o que eu esse 5%? acredito e o que as pessoas falam de número, né? Então é Porque eu meio conheço empresários subjetivo. que investem 10, 5, 10. 8, 10 é a. Uhum. É um número. Eu geralmente eu tô no 10 ali, eu tô nessa faixa. Uhum. Mas tem gente que fala, não, que é 7, que é saudável. E aí a gente vai estudando, vai conhecendo. Claro Agora que, eu tô que isso é por... uma média, porque tem mês que você vai gastar mais. eu tô por trás ali dos bastidores, vamos dizer assim. Então você vai trocando com a galera que tá ali dentro. São poucos os que realmente falam, querem abrir uma fraqueza ali, né? Ai, não investi tanto. Ou, putz, não deu certo, investi aqui, não voltou. E tá muito complexo o negócio. O que não deu certo até hoje? Teve alguma coisa que já investiu e você falou, não faço mais isso? Muita coisa. Dá um exemplo. Tecido, estampa que não pegou, sabe? Não foi legal. Mas estratégia de marketing? Teve alguma que você usou que não deu certo? Então, não é que não deu certo. Mas assim, putz, às vezes uma influenciadora que era muito foda não bateu de novo. Não deu, sabe? Já aconteceu muito. Tipo... E eu acredito muito nisso também, nessa mudança da internet. Porque antes, as influenciadoras que ganhavam dinheiro. O Instagram não ganhava dinheiro, porque o Instagram não cobrava, não existia, né? O tráfego. Então, pensa, o dinheiro ficava todo com as influenciadoras. As marcas pagavam as influenciadoras, elas ganhavam, postavam, tinham 500 mil, 1 milhão de seguidores todos, porque era a ordem cronológica, o Instagram mostrava em ordem cronológica as postagens, certo? Não tinha isso de algoritmo, não existia algoritmo. Então, você postou, tá ali, você segue... Eu tenho um monte de amiga minha que eu sigo, marca, eu não vejo nada. Uhum. Então, assim, existe um algoritmo, um estudo, e o algoritmo tá mudando todos os dias. E que você não tem Parece um que padrão, até todos não os tem... dias agora. Uhum. Então, assim, acho que nem o criador tá sabendo, nem a galera que tá mexendo no sabe algoritmo. Eu acho que é exatamente como fazer. é muita gente na internet. E eu tenho medo, assim, um pouco do que isso vai virar. Eu fico, assim, mesmo trabalhando eu falo, gente, que ponto que a gente chegou? Eu fico assustada, assim, sabe? Olhando também a galera que tá por trás, eu falo, gente, é tudo sobre número, é tudo como você se vende, como é. Porque, assim, eu crio uma narrativa, mas eu tento criar narrativas reais. Uhum. Não fingir uma coisa que eu não sou, ou inventar. Eu vejo a galera inventando mesmo, criando fake uma mesmo. rotina, e aquilo ali 24 horas, eu não consigo fazer aquilo. Opa, pera, eu preciso, sabe, de ser. Ai, mas tem que ser natural. Mesmo o vídeo da pessoa que parece natural ali, tem um monte de estratégia por trás. Então, assim, eu tô um pouco pé atrás. Mas até quanto você acha que é válido filtrar o que tem no Instagram? Eu tive uma conversa essa semana com a doutora Mariana. Vai no ar aos próximos dias. E eu fiz essa mesma pergunta para ela. Eu falei, até quanto é verdadeiro e quanto não é? Até quanto é estratégico e quanto não é o que você posta, tendo que você trabalha, no caso dela também trabalha com imagem, você trabalha com imagem. E a resposta que ela me deu foi, não, tudo que eu posto é verdadeiro, no caso porque eu não posto algo fake. Mas eu posto pensando e é tudo estratégico. Eu não. Como que é você hoje? Eu não. Hoje eu posso te dizer que eu tenho essa dificuldade. Eu até falo sobre isso. Eu não. Eu até tô assim, eu olho todo mundo e falo, estratégia. Tá no chão, ele está estratégias, eu tô assim, sabe? E eu falo, eu não posso ser essa pessoa, eu não consigo. E aí, eu tenho dificuldade até de quando eu devo mostrar, eu devo realmente ter uma dificuldade de Mas você é alguém que... mostrar, porque eu tenho dificuldade de me... A galera tá se autovalorizando 24 horas. É isso. Pega uma coisa relativamente simples, cria uma narrativa e fala, é isso. Não que isso não seja legal, é legal, mas é 24 horas só isso. Porque você não deita no sofá, você, o André, fala, e aí, gente, tô aqui no sofá, vou Eu assistir faço. Netflix. Eu posso. Você é meu seguidor recente. É. Eu faço isso. Eu postei esses dias, eu cheguei cansada de viagem, tava na semana de moda, a gente dormia 2, 3 horas por noite. E aí eu cheguei em casa, eu falei, cara, ó, eu tô aqui, postei um story, realmente com meu fundo, zero instagramável, tudo bagunçado, postei ele minha televisão e coloquei, olha, gente, eu comendo chocolate, me acabando. Esse final de semana eu só vou dormir. Não acredito em quem pinta tudo real, tudo lindo, que tem uma rotina. E todo mundo tem essa hora assim. Ninguém. É que a galera não quer postar porque aí sente como uma fraqueza. Eu não, eu vejo como identificação. A galera se identifica pra caramba, entendeu? E você acha que acaba, por consequência, sendo diferente uma estratégia de story e uma estratégia de post? Porque o post vai ficar lá, o post vai trazer uma atração, mas o story é
story, o dia a dia, uma história. Hoje eu tô tentando mesclar isso, sabe? Porque antes era sempre muito orgânica. E aí a gente entende que, sim, precisa ter uma estratégia para algumas coisas que a gente quer e precisa. Também tem que ter estratégia. Mas assim, eu tô tentando achar o meu meio termo, sabe? De não ser aquela De não ser pessoa nem 8 nem 80, cansativa, no caso. mas também pegar uma coisa, uma situação que eu tô passando e trazer uma experiência minha dentro dela. Mas também não forçando muito, sabe? O Flávio Tipo, Augusto... eu tô aqui, ó. Eu estou servindo essa água. Tô tomando água no podcast. Aí vai seu post. Quem me vê tomando essa água nessa jarra desse podcast, nem imagina o quanto eu já caminhei. Já tomei, passei por águas. Esse era o meu copo, sabe? Eu gosto, eu assisto, eu consumo esse conteúdo. Mas acho que também tem gente que só faz assim. Então, assim, acho que tem que ter um cuidado também, mostrar o real. Mas você sabe que no momento que você começa a ser um influenciador, uma influenciadora no caso, talvez seja até positivo quando você vê conteúdo dos outros que você fala, eu sei que não é tudo verdade. Exato. Porque eu também, às vezes, Às posso vezes saber. não. Será? Às vezes não. Será Por que você isso que consegue eu falei, filtrar? não. E você consegue filtrar como influenciadora, olhando Não. e saber que Eu caio. você Eu cai? caio. Eu caio em muitas. A Olha que minha esposa legal. me manda um monte de coisa. Aí eu digo, amor, isso não é a vida real. Ela não tá postando a verdade, amor. Eu caio. Eu caio muitas. Por exemplo, eu acho que essa régua de comparação hoje da internet tá muito alta, né? Tá muito alta. Então mesmo a gente sabendo que ele é uma estratégia, mas você fala, mas ele falou aquela frase assim, mas aí depois você pensa, mas eu não tô fazendo isso. Ai, mas olha, ele postou aquele, mas putz, eu não tô malhando, mas eu tenho medo. Você indiretamente você começa. E aí eu tava numa comparação absurda. Eu tava com crise de síndrome de impostor bizarra. Por causa da internet. Não por ter uma mente fraca, não, pelo contrário, eu acho que por ser tão verdadeira e não mentir e ser real. Você partiu do pressuposto que o que ela ali é real também. Então, real por real, me decepciona a realidade dele com a minha realidade. Exato. E aí eu fico vendo, eu falo, opa. E eu vejo pessoas com talentos incríveis. Maravilhosas. Profissionais de qualquer área. Médico, dentista, qualquer um, tá? Tô falando de tudo. Ok. Eu vejo o potencial da pessoa. Aí eu vejo, 5 mil seguidores, 10 mil, não é uma pessoa gigante, ou nem tá na rede, então é uma pessoa mais off. Essa pessoa não tá, às vezes, ganhando tanta grana, não tem tanto sucesso. Tem, né, na verdade, mas o sucesso que a galera, né? O sucesso imagina a visão de padronizado. sucesso. E eu falo, gente, então é isso, as pessoas estão baseadas no que elas são, de número de seguidor, o infoproduto que elas têm, quanto elas vendem. E se ela produz conteúdo, se ela gera conexão. Aí eu vejo um médico, que não é o perfil do médico, tendo que fazer vídeo, tendo que ir pra rede. Eu entendo esse lado, você precisa estar ali na internet, mas me assusta. Me assusta sim, porque então não é sobre o quão profissional você é, o quão bom você é como você se vende. A minha visão é, quem se vende melhor, seja mentira, qualquer coisa, é quem tá fazendo sucesso. Mas você não se sentiria mais confortável? No começo era assim, você me falou. No começo, não, mas no meio termo, que a sua empresa não tinha necessariamente uma correlação com a sua imagem. Houve um momento, né? Um momento que você estava tão no operacional que não é. No começo você se apresentava, hoje você se apresenta, Sim. mas existia um período no meio, nesses 10 anos, que a sua empresa você não estava lá, dando as caras. Não. Há o viés positivo de você dar as caras, que é exatamente trazer uma humanização para a marca, né? Eu acho isso muito bom. Mas também tem o viés positivo de não dar as caras, de que se a empresa crescer, não depende de mim. Tem muitas empresas e grandes empresas que a gente também compra nelas, independentemente de quem é dono, de quem não é dono. Tem isso. Flávio Augusto disse uma vez que a empresa tem 3 destinos. Toda empresa. Talvez você até já ouviu sobre isso. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai passar por uns herdeiros. E quando chegar nos herdeiros, ou vai quebrar, ou vai ser vendido para os herdeiros, e assim subsequente. Quando você vê a sua empresa, sua perspectiva futura é um dia quebrar, eu já imagino que não é. Ninguém quer, né? Mas é desenhar ela para um dia ir para uma empresa
E quando eu falo ser vendida, pode ser vendida no sentido de bolsa de valores, né? Não necessariamente Uhum, compre minha empresa, sim. mas abrir um IPO. Ou, não, eu quero que minhas gerações Não, quero continuem. vendida. Essa é a sua Certeza. perspectiva. Ah, sim. Eu acho que ela ir mudando. Como tá mudando também, sei lá, não só no chapéu, não só vender produto também, sabe? E, sei lá, virar uma startup, aquela coisa, e criar e diversificar e crescer. Eu tenho muita ideia, assim, né? Hoje você já recebeu proposta de investidores E para entrar? eu recebi, não, tem 2 anos mais ou menos, proposta para comprar. Para comprar a empresa como um todo. Isso. Mas pra pessoa entrar, assim, não. E você nunca pensou ou ainda considerou abrir uma rodada de Assim, negócios na para verdade, na para fazer um verdade, na fundraising, verdade, levantar assim, um não, capital a para. gente recebeu, mas não foi assim, formalizado, sabe? Uhum. Sempre fica ali, muito na conversa, como não era meu objetivo naquele momento e não ainda hoje. Mas você acha que precisa de grana, caixa, vou usar essa expressão, para talvez ir para um próximo nível ou não? Para Ah, expandir precisa mais? sim. Precisa. Precisa. Eu tenho vários amigos que fizeram isso. Porque eu vejo que no momento da empresa, hoje, me dá um norte. Hoje, uma média de quantos produtos vocês vendem por ano? Produtos, ticket. Você tem uma perspectiva? Você tá falando de quantidade de produtos ou de Produtos. valor? Não, produtos. Ah, Individualmente falando. Não de quanto vale o produto. entendi. Você tem a noção de quantos produtos você tem? Pode usar a média mês vezes 12, né? Quantos produtos média 600 mês? mil produtos? 600 mil 700? produtos. Talvez. 400, 500, 600, ok. É produto pra caramba. É. É muito produto. Né? Você tem, portanto, já. E por que eu digo que isso é válido? Porque você está lançando dentro do mercado, todos os anos, 600 mil malupires, de alguma forma. Tem aí, tá. Ó, Não, eu tô no tá na aeroporto, roda aí 600 mil chapéus, um eu exemplo. Eu tô sei que vendo não ali, eu vende. tô viajando, eu No vejo outro a ano, mais pessoa, 400, eu olho a 500 mil eu tô etiqueta, jogando. tá por todo Então, lado. eu vejo esse elemento como um elemento que fortalece muito o posicionamento de marca, o posicionamento de branding, exatamente o que você acabou de falar. E às vezes não é nenhuma estratégia. É você tá vendo um programa de televisão, você fala, caraca, olha lá, É, meu exatamente. chapéu, que bacana isso. Faturamento anual, você tem hoje, não lucro, mas faturamento brutão, você tem um número já? Ai, eu não sei, eu sou É. meio assim com falar número, Não, não tem gente, problema, sorry. não tem problema, não tem problema. Desculpem. Agora, eu digo isso exatamente por eu ia fazer uma análise Mas de assim, equity. Eu ia milhões. fazer uma análise. Imagina, porque 1 milhão de marketing seria milhões. Eu ia fazer uma simples análise de equity. Exatamente porque talvez seja o momento de você abrir cotas da empresa. Ou fazer Então, um fundraising, levantamento de na capital. verdade, agora, o que que acontece? Eu passei agora por. A gente fez um rebranding da marca, mudei logomarca, visual, mudei time. Então, assim, a gente tá passando por uma fase totalmente de readaptação. A gente tá no processo de formatação de franquia. Então, a gente tá na fase de arquitetura. E aí, Entendi. para, Padronização. tem Uhum, muita coisa ainda uhum. acontecendo. Então, assim, eu fui pra China também, em julho. Então, eu fui pra visualizar como que tá rodando lá, sabe? Pra ter a visão, ver fornecedor, não fornecedor direto pra mim, mas de repente de aviamento, É, porque se você de for fazer franquia, imagina só, você sozinha é, tá jogando 600 mil produtos no mercado ano, não, e aí, exato, aí tem no uma modelo de responsa, então como que a franquia. gente vai rodar? E aí abrir visão também de novos produtos e como que as marcas estão fazendo, né? Como que tá rodando lá. E aí, então, a gente tá nessa fase, e aí, paralelo a isso, eu também comecei o meu projeto pessoal, né? Que aí eu já tinha isso de. Que é de infoproduto e influenciadora. Exato, eu já tinha isso de contar minha história, de falar Mas em você já lançou? podcast, reportagem. A gente tá finalizando também, então tem todo um processo. E, e aí, então, eu acabei me envolvendo nisso também, que eu acho que vai ser um ponto positivo para a empresa. E alguns desses projetos também têm ligação com a empresa. Então, assim, pode ser que ela tome vários rumos diferentes dentro desses 2 projetos, entendeu? Dentro dessas 2 coisas. Então, eu acho que agora não faria Sentido. sentido, até porque a gente está em Não, fase, eu também acho. Agora que né, você me até pontuou. Não, de agora que você me pontuou sobre franquia, não faz sentido a você gente tá indo pra fazer plataforma algo nova. se E você outra, é não. todo dia ali, aquela coisa, aquela responsabilidade. Tráfego também não é fácil.
liderando equipe, treinando gente, porque eu tô tentando sair do operacional, isso é muito recente, assim, sabe? Então, querendo ou não, ainda tô por trás de muita coisa. Tá acontecendo, mas eu tô sabendo o que tá acontecendo. A estratégia tal, eu tô por trás. O infoproduto que você falou que você vai lançando, só pra dar esse spoiler, é sobre o quê? É uma mentoria Aham, para pessoas, ok. podem ser mulheres ou não. A gente vai direcionar primeiro para mulheres empresárias que já têm uma marca e querem alavancar um negócio. É pegar todo o teu E know-how, expertise, aquilo que exato. você já Para passou, quem erros e para acertos. marcas que já estão no digital e não se posicionaram, aumentar a venda, aumentar o ticket, ir para o digital, alcançar a influência, se posicionar também, venda, marketing. E aí tem umas outras coisas bem legais também que a gente, né, ainda vai estudar, de experiências delas fora do Brasil também, como marca, como dona de marca, porque assim, foi tudo que eu passei, né? Não tem mistério, tem muito trabalho e a minha experiência e também entender o meu posicionamento. Porque as meninas, as mulheres, né, elas se inspiram, elas querem, tá, Malu, mas e aí como? Porque assim, pode Como parecer eu faço? simples, mas ter uma abertura para uma semana de moda não é uma coisa simples. Ah, ter uma abertura para China não é uma coisa simples, entende? Então, eu demorei a entender que tudo isso, que toda essa abertura que eu tenho, esse poder de relacionamento que eu tenho, foram por conta de 10 anos de marca, foi muito trabalho envolvido, e não é qualquer pessoa que chega e consegue isso, entende? Então, eu demorei a assimilar isso também por conta disso que estão vendendo na internet. Ai, vá do 0 ao milhão. Como faturei 2 milhões? Eu tenho dificuldade com vender essa imagem, porque assim, eu faturei tantos milhões. Quanto você investiu? Como que foi? Sobrou? Como Claro. foi? E aí? E E na faturamento é hora? diferente de E aí, lucro como que tá o também, né? estoque também? Porque a galera fala, faturei mais de Faturei. 2 bi no digital. Você fala, tá, e quanto que... Última linha deu Realmente. quanto isso aí depois? E Claro. eu pensava assim, Felipe, não, eu preciso fazer, eu também preciso colocar um número ali, porque não, hoje eu vi, não preciso. Eu posso seguir a minha linha, o meu posicionamento, eu posso, de repente, falar de número quando eu tiver numa live ou quando eu estiver conversando com elas, aí sim, aí Claro. é legal, olha, o número aqui, mas Uhum. sempre muito realista, pé no chão, porque não existe milagre. Aí você vê esses caras, os maiores que Mas dava uma estouraram, boa, né? Você pegar os últimos 10 anos, somar o faturamento dos últimos 10 anos e em 10 anos faturei, a maioria, né? todos que eu vejo faturei tanto no digital, mais de 10 milhões, do 0 ao milhão. Eu vou colocar assim então, eu fui do 0, não tinha nada. Do 10 mil das Das audiências. audiências. Mas e aí eu acho que é isso, é essa busca de você achar a sua linha, de como você quer, de como eu quero seguir. E bem pé no chão mesmo, sabe? Não, porque não existe milagre. Eles vão, te vendem aquela. Eu sei porque eu tô Uhum, participando, né, uhum. do- Tô no do- dos meio, sei como bastidores. é ali. Aham. Lógico, tem muita gente Tem muita gente boa, boa, claro. maravilhosa, Mas que inclusive eu aprendo, sou fã. acho que em todas as áreas vai ser os dois. Exato. É. E outra, tem muita gente pra entregar a todo momento, e a gente também. Eu tô aqui, tô ensinando uma coisa X, mas porque eu também tenho uma galera legal me ajudando. Então, assim, só o fato de você saber quem vai poder ajudar essas pessoas, por exemplo, olha, mentorada. Eu fiz assim, 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 mas tem esse profissional aqui que ele é muito bom, ele pode te ajudar nessa área específica Claro, aqui. Então, só o fato de você ter alguém pra indicar hoje, é isso. As claro. pessoas. Você Você poderia muito paga pra bem. ter uma indicação de alguém muito Você poderia dar um legal. norte de alguém, você deu um exemplo aqui hoje, posso repetir. Mas falou, olha, de tráfego, segue, sei lá, o É o Pedro Sobral, fulano. um Se for o exemplo. outro, você vai Tem aqui. fulano, aham, Entendeu? Esses gigantes nem pegam mais. Eles só claro. dão. Eles só Tá aqui o dão. Só conteúdo. vende o curso. E nem vende, né? Eles só gravam o vídeo, eles não fazem mais nada. Rola essa testa, eles ficam só pensando por trás. Porque tem equipe pra fazer absolutamente tudo. E aí ninguém entende que por trás de um videozinho de um cara gigante desse. Ai, nossa, ele consegue postar vídeo. Não, tem uma equipe Gigantesca. gigantesca fazendo tudo, Hoje são entendeu? quantas pessoas no time, o seu, hoje, total? Diretamente, uma média. Diretamente. Tem muitas pessoas indiretas, né? Porque a gente tem muito colaborador, terceirizado também, mas uma média de 40 pessoas, mais ou menos. Você falou sobre a franquia, não, perdão, sobre o infoproduto que você pretende iniciar e exatamente para essas mulheres que estão começando. Ou que estão começando, É, ou que já ou têm o que não estão conseguindo negócio. escalar, ou de algum Não, cenário quanto a isso. exatamente. Na verdade, são várias, é bem Se, completo. se você pudesse falar com você mesmo, hoje, 10 anos depois, três coisas que você fez
mas que hoje, com a experiência que você tem, você faria diferente? Independentemente do argumento de que é 3 lógico coisas que eu que fiz. tudo levou a ser você onde é hoje, tudo bem. É, Eu sei que tem essa linha, porque tem o erro que foi tem o bom, erro porque que daí foi bom, você... mas imagina, eu gosto de pensar assim, Ah, eu tá. tenho um filho, e ele tá caminhando no mesmo cenário, tá sendo empreendedor, tá começando igual eu comecei. Se eu já tenho uma jornada de Entendi. 10 anos na frente, então eu vou falar pra ele, ó, não Aham, faça o que eu isso. falaria O que mesmo que pra você falaria pra você? A primeira coisa, eu diria, eu acho que mesmo que você não tenha o posicionamento ainda, você se posicionar como tivesse. Eu acho Ok. que eu diria isso. Porque nisso, você já perde grana, você já perde oportunidade. Por exemplo, eu jamais, se eu tô produzindo alguma coisa, eu não venderia sem marca. Porque daí eu vou ser só mais um fornecedor. Entendeu? Uhum. Ainda mais para essas mulheres que querem ter influência, elas querem que a marca tenha relevância. Eu não Mesmo que quero ser você ainda não só seja grande, já se posicione onde se você quer posicione chegar. como grande onde você quer chegar. Eu acho que eu diria Legal. isso também. Número 2. É porque assim, posicionar a empresa é uma coisa, se posicionar Sim, também você é tá outra, falando né? sobre até a imagem pessoal. Eu acho que são as duas coisas. A segunda coisa tenha exatamente em mente onde você quer chegar. Tenha. É isso. Sente e programe isso. Mesmo que pareça ilusório, Planeja. naquele momento. Mesmo que pareça ilusório. Exatamente. Eu diria isso também. Que, como eu te falei, as coisas foram acontecendo muito rápido e se eu tivesse planejado outras, poderia ter um rumo diferente. E número E 3. o 3 é o que eu falo, não tem segredo, gente. Sucesso é o pouquinho que você faz todo dia na sua rotina. As suas atividades que não é super prazeroso todos os dias. Não são coisas, nossa, rotinas especiais. São dias comuns, normais de trabalho, Acumulados. todos os dias. É todos os dias bem feito. Tem dia que você não vai entregar tanto e faz parte. E é assim, faz com o que você tem. Né? Ah, eu tô agora montando esse projeto. Cara, tem muita coisa que eu queria fazer. Porque assim, você alcança um nível e você fala, eu não posso fazer qualquer coisa. Não, eu tenho que ter uma equipe assim, Cara, comece. Eu tô assim, até quebrando isso comigo hoje em dia. Porque eu sempre comecei com o que eu tinha. Tanto no produto, na marca não tinha caixa. Ia no lixo pegar a caixa pra embalar os pedidos. Uhum. Entende? Uhum. Não tinha essa vergonha. Não, vamos aí. Depois fiz a caixa com a logomarca. Acabou a caixa na Black Friday, teve problema fornecedor, Brasil, pandemia, não tinha papel no Brasil. O que a gente fez? Cortamos caixa. Pegava a caixa que a gente tinha só um tamanho lá, cortava todos o estilete uma a uma. Imagina, 500 mil pedidos, despachar uma por uma. Eu cortava. Então, assim, era bonito, ficava horrível, mas era o que tinha, era o que dava. Então, assim, faça com as ferramentas que você tem e você vai aperfeiçoando no meio do caminho. E não se compare com a régua do outro. Malu, obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Pra mim Eu que foi um baita agradeço. prazer. Também. E obrigado por contar um pouquinho mais da sua história Obrigada, e eu que de alguns agradeço, Felipe. insights preciosos aqui pra mim e tenho certeza pra quem assiste. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É isso. Espero Por que, enquanto, por enquanto é por isso. enquanto é isso. Espero que tenham gostado, se identificado também. E eu acho que é legal a gente ser real, mesmo diante dessa loucura que a gente está vivendo na internet. Legal. Foi um prazer. Obrigada.